Olá, boa tarde a todos e a todas. É com enorme honra que dou início a este debate autárquico promovido pelo Alentrio.pt, dedicado às eleições autárquicas 2025, no Concelho de Évora. Este debate, que tenho o privilégio de moderar, acontece num momento crucial para o futuro do Concelho de Évora e também para a região. Estamos em direto na rede social Facebook, com disponibilização posterior no site oficial do Alentrio.pt e em todas as plataformas digitais e redes sociais do projeto, para garantir o acesso livre e abrangente a toda a comunidade, nomeadamente aos évorenses. Este debate conta ainda com a presença do público ao vivo. Muito obrigada por terem vindo. Aqui no auditório da Fundação Unitate, uma entidade, uma fundação que se associou a este projeto com a sua generosidade e o sentido de missão cívica a esta iniciativa. A sua disponibilidade em abrir as portas e acolher este encontro democrático e apoiar uma discussão pública plural demonstra o seu compromisso com o futuro de Évora e também do Alentejo. E com todos os valores também da participação ativa e esclarecida. Hoje temos connosco os principais e os candidatos à presidência da Câmara de Évora. Temos o Dr. João Oliveira, da CDU, o Dr. Carlos Zorrinho, pelo Partido Socialista, o engenheiro Henrique Sinsim, pela Coligação Aliança Democrática PSD-CDS-PP, tinha confirmado, portanto, o candidato do Chega, Rubem Miguéis, que até agora não chegou ainda, pode-se ter atrasado, e o Fábio Cabasso, que também tinha confirmado a sua presença, que também ainda não chegou, o candidato do Bloco de Esquerda, o engenheiro Pedro Ferreira, e temos também a doutora Flor Bela Fernandes, pelo movimento Cuidar de Évora. Ao longo deste debate abordaremos questões estruturais e essenciais para o futuro do Concelho de Évora. Procuramos, com isto, promover o confronto de ideias e transparência e o compromisso democrático. Portanto, convido todos os candidatos a participarem com responsabilidade, clareza e visão, respeitando o espaço de debate plural que aqui criamos hoje. Vamos então dar início ao nosso debate. E, casa arrumada, contas certas, a casa ainda não está arrumada e vamos ver se as contas estão certas. E é por aqui que vamos começar. Vamos começar pela situação financeira da autarquia. Há pouco tempo entrevistava um dos candidatos que lhe falava que vamos ver se temos ovos para fazermos as omeletes, e que é importante. Portanto, há relativamente cerca de um mês e meio, muito mais, ou seja, são declarações muito recentes. O presidente atual da autarquia, CDU, o Dr. Carlos Pinto Sá, disse ao Alentrio, nomeadamente à minha pessoa, que tinha em dívida 2 milhões de euros de pagamentos em atraso. E diz que, de facto, as contas da Câmara deste ano, os custos estão a subir e as receitas da Câmara caíram este ano já. E reverte aqui, portanto, responsabilidades para o Governo. Quando diz que o Governo transferiu mais responsabilidades para os municípios, nomeadamente a gestão das escolas, mas sem o dinheiro, ou seja, sem o envelope financeiro para as suportar. Disse ainda, aliás, que só com a integração de 309 trabalhadores das escolas, a Câmara teve de começar a pagar 14 meses de salário, mas o Estado só financiou 12. Além disso, o Estado devia à altura 1,7 milhões de euros à Câmara de Évora, que, segundo o Presidente atual, se fossem pagas, daria mais ou menos ela por ela para poder pagar aqueles 2 milhões aos fornecedores. E começava exatamente pelo Henrique Sinsim, se nos poderia esclarecer se estes números estão corretos na sua perspectiva, sendo que é vereador na Câmara de Évora, se estes números desta parte estão corretos e se realmente também remete esta situação para o Governo Central e a falta de
pagamento, ou seja, o envelope financeiro não acompanhar a competência, nomeadamente na educação, que é aquilo que se refere aqui. Muito obrigado, Augusto. É um enorme gosto estar aqui consigo, com este relatório, com o seu trabalho e também com os colegas adversários e com o público que aqui está. Não confirmo esses números e não concordo com esses números. Desde logo os 2 milhões de euros de dívida que são referidos, só em 2 fornecedores que nós conhecemos, a GESAMB e a CIMAC, são à ordem dos 3 milhões de euros. Portanto por aí desmonta-se logo essa afirmação de Carlos Pinto Sá. Além de outro conjunto de vasto de dívidas que existem a fornecedores, dívidas a clubes e associações desportivas e também culturais. E para além disso ainda existe um vasto conjunto de despesa que nem sequer está cabimentada ou procedimentada, que é-nos comunicada regularmente por eborentes, por empresas, por fornecedores, que há um conjunto de despesa que nem sequer foi procedimentada ainda. E, portanto, eu desconfio muito desses números. Aliás, não é o acaso que os relatórios da Reserva Oficial de Contas de 2023 e de 2024 foi, de facto, muito incisivo naquilo que é a falta de rigor dos números apresentados, o conjunto vasto de reconciliações bancárias que não estavam também concluídas e, portanto, há de facto uma situação muito preocupante na Câmara de Évora, que, aliás, o Sr. Presidente, em julho de 2024, colocou logo sobre a mesa num plano de austeridade que apresentou com um vasto conjunto de medidas e que, de facto, compreendeu que a situação para onde estava a levar a Câmara Municipal de Évora era, de facto, uma situação muito preocupante e, por isso, apresentou esse programa. E, portanto, nós estamos, de facto, preocupados com aquilo que vamos encontrar. Esperemos que o Tribunal de Contas se pronuncie rapidamente sobre as contas de 2024, para percebermos exatamente aquilo que foi o exercício de 2024. E aquilo que defendemos é, de facto, uma auditoria externa às contas da Câmara para perceber exatamente aquilo que temos. Nós pedimos-la em 2022, fomos a única força, apresentámos a proposta e fomos a única força que votámos favoravelmente para essa medida. Todas as outras forças se abstiveram e essa auditoria externa nunca foi feita. O que é facto é que vem-nos dar razão, porque as contas de 2023, o PS, nessa altura, votou logo contra. Nós ainda, enfim, deixámos passar, no sentido em que poderia existir, de facto, alguma melhoria, porque foi apresentado, de facto, esse plano de austeridade. Mas, na realidade, vê-se comprovar que não. Vê-se comprovar que as contas têm sido cada vez menos transparentes. Não se compreende exatamente aquilo que está a acontecer. E, portanto, temos muitas dúvidas sobre aquilo que é o futuro do município. Agora, nós temos dito não concordando, peço desculpa, com não concordando com estes 2 milhões de dívida, na sua perspectiva, e também, enquanto vereador, qual será o montante da dívida aos fornecedores da Câmara? Augusta já me fez essa pergunta na minha entrevista e eu disse-lhe que não sei. E não sei. E duvido que alguém saiba. Mas sabe que não são os 2 milhões? Seguramente não são os 2 milhões. Só em 2 fornecedores os valores somam perto de 3 milhões de euros. Só em 2 fornecedores, que é a GESAMP e a CIMAC. E, portanto, eu duvido que alguém saiba. Eu duvido que o próprio Presidente da Câmara saiba. Eu duvido que o próprio responsável dos serviços financeiros do município saiba. Porque, como lhe digo, para além daquilo que é o que está vertido nos documentos oficiais, há um conjunto muito vasto de fornecedores que me dizem diariamente que não têm os procedimentos feitos. Portanto, esses, no dia a seguir, que eu tomar posse como Presidente da Câmara, vão lá bater à porta e vão-me reclamar. E vão dizer que, bem, há aqui um compromisso que foi mandado fazer, mas não está faturado. E como é que nós vamos resolver estas questões? Portanto, eu duvido que alguém saiba, nem o Sr. Presidente da Câmara sabe, quanto é que deve. E é por isso que nós chumbámos as contas, é por isso que nós vos mandamos para o Tribunal de Contas, para se dar início a um processo de averiguação daquilo que é o estado financeiro da Câmara Municipal de Évora. Porque vai ser muito complicado, obviamente, porque estas são aquelas, há números que são os números que vão sendo falados, mas há muita dívida para além disso, seguramente. Aliás, também não é novo, quando foi também a governação do Partido Socialista, isso aconteceu, e ao longo dos mandatos, isso foi aparecendo no nosso mandato, 2021, 2025, não apareceram despesas que supostamente não estavam contabilizadas, apareceram os compromissos, se não estou em erro, eram 5 milhões de euros que ainda apareceram nos primeiros anos de 2022, 2023. Portanto, isto passados quase 10 anos sobre aquilo que foi a entrega e o fecho de contas do Partido Socialista. Portanto, é de facto necessário intervir muito fortemente naquilo que é a precedimentação, aquilo que é a transparência, aquilo que é a digitalização dos processos, a contabilidade por custos. Nós temos existido nessa natureza, portanto, nós não sabemos qual é os custos de determinadas atividades. Isso foi muito claro, por exemplo, na Feira de São João. Enquanto vereador, portanto, não teve nunca a possibilidade de questionar e de se munir dessa documentação da área financeira da Câmara. Portanto, eu só pergunto porque lá em casa acho que também é importante que saiba. Com certeza, e tenho recebido várias vezes e reiteradamente informação, e nunca nos é dada, por exemplo, dívidas aos clubes desportivos. Já não sei quantas vezes pedi, já não sei quantos fez oralmente, nas reuniões de Câmara, formalmente, por mails, e posso mostrar esses mails que várias vezes pedi, e nunca tive esse relatório de contas. Não sei quanto é que, neste momento, a Câmara deve aos clubes desportivos.
Não sabemos, nós não sabemos. E, portanto, isto é falta daquilo que é um dever do Executivo, prestar contas à oposição. E por isso é que neste momento também a Câmara não tem ainda aprovados os relatórios da oposição, do direito à oposição. São 2 relatórios que estão em falta, pelo menos. Porque, claramente, o Presidente e a CDU não querem serem confrontados com os vereadores da oposição, que lhe pedem vezes sem conta a informação e não lhe é dada. Mas há tal constar, lá de constar os pedidos de e-mail que fiz, os vários pedidos de informação que fiz, e a falta de resposta que nunca me chegou. João Oliveira, que já ouvi dizer que com alguma frequência falava de muitos assuntos, ou de todos os assuntos com o atual Presidente da Câmara, já falou deste assunto, sabe exatamente qual é a dívida que a Câmara tem a fornecedores. Boa tarde, Augusta. Ou não falaram esse assunto? Boa tarde, já. Boa tarde, Augusta. Boa tarde também aos ouvintes da Alentrium, e queria cumprimentar também os meus colegas participantes neste debate. Vamos ver uma coisa. A primeira mensagem que queria deixar era uma mensagem de tranquilidade para os eiborenses, que podem estar tranquilos e podem estar descansados, porque a situação financeira da Câmara de Évora não é aquilo que o discurso da oposição procura criar de insegurança, de incerteza. Então vamos saber quais são, Dr. João Oliveira. E há alguns elementos importantes para isso. Vamos ver uma coisa. A situação preocupante e grave era a situação de falência em que a Câmara estava em 2013. Eu tenho já que fazer sei o percurso. aquilo que vai Não. Tem que intervir, Augusto, porque já sabe, tem que dizer tem que algo. me responder. Não, tem que me responder. Mas, João, Augusto, tem que me desculpa, responder àquilo que eu lhe perguntei. Se faz Tem que me favor. dizer. Sabe qual é a dívida a fornecedores da Câmara Municipal de Évora? Sim, senhora. Diga-me lá. São 44 milhões de euros. A dívida da Câmara, A em dezembro de 2020, a dívida da Câmara... Não, eu não lhe perguntei da dívida da Câmara. Perguntei-lhe a dívida a fornecedores. A dívida a fornecedores é prestações de serviço, é um conjunto de parcelas que integram esta... Uma coisa... Augusto, então, 44 é o déficit, não é? vamos lá, eu peço que me deixe dar a resposta como deixou o Henrique Sim, senão assim o debate fica só para alguns. Deixe-me pôr-lhe as coisas nos termos em que elas são não é assim. Vamos ver uma coisa. Vamos lá aguardar pela resposta. Vamos a isso. A dívida da Câmara em outubro de 2013 era 95 milhões de euros. Em dezembro de 2024, dou-lhe o número até ao cêntimo se quiser, a redução que foi feita foi de 44.850.000 euros, 35 euros e 91 cêntimos. Ou seja, houve uma redução de quase metade da dívida que havia em 2013. E há hoje uma capacidade de investimento da Câmara de 27 milhões de euros. Este é o melhor retrato que nós podemos ter da situação financeira da Câmara. Porquê? Porque ele mostra a situação que é verdadeiramente a situação que pode deixar os eiborenses descansados. Houve uma recuperação financeira da Câmara, que saiu de uma situação de dívida, de falência em que estava, aliás, Augusto está a lembrar certamente do PAEL, do Programa de Apoio à Economia Local, que foi aplicado à Câmara de Évora, que obrigava a Câmara de Évora a ter taxas e emolumentos no máximo, que impedia a Câmara de dar apoios a instituições, que obrigava a Câmara a fazer uma série de ginásticas do ponto de vista financeiro. Não havia uma bomba de gasolina em Évora que fiasse gasóleo à Câmara. O gasóleo tinha que ser pago quando tinha vivo, porque não havia dinheiro. Hoje a situação financeira da Câmara é completamente Estamos a falar de há 12 anos Já- atrás. não, mas e já eu lá só lhe vou. quero perguntar, Augusta, como homem tem que- inteligente que deixa-me- é, mas porque eu deixa-me sei lá- que é, mas deixa-me lá acabar a considera resposta. que me está a responder Augusta, à questão que eu eu vou, coloquei. Augusta, eu tenho que lhe dar a resposta toda. Eu vou-lhe dar a resposta toda. Tenho que me dar condições para dar a resposta. Não me faça aquilo que não fez o Henrique Sim. Vá, já agora tínhamos todas as mesmas condições. Já agora tínhamos todas as mesmas condições. Ou seja, não há, do ponto de vista da situação financeira, não há, do ponto de vista da situação financeira, nenhuma situação de alarme e de preocupação como aquela que havia. Há elementos de preocupação que têm sido acompanhados e eles estão identificados. Aliás, há quatro parcelas, quatro elementos de preocupação. Repare, eu podia encostar-me à pergunta que a Augusta fez ao Henrique e resolvia a questão facilmente. O problema é do Governo, que o Governo não paga as transferências de competências de educação, são 2 milhões de déficit. Eu podia encostar-me a isso e passar ao lado. Não se encosta, para ser sério, mas para ser se sério não faço tem isso. uma relação Augusto, que eu já ouvi dizer mas eu, que para ser tinha sério, não faço isso. com o atual Presidente da Câmara, Mas deixe-me dizer. pergunte-lhe. Augusto, deixe-me lá responder. Qual Augusto é não o me está a deixar valor- responder. Augusto não me está a deixar responder. Há 4 elementos. E no final vou-lhe dizer que Há não me respondeu à questão. Há 4 Dr. João elementos de Oliveira. preocupação. Há 4 elementos de preocupação que têm sido acompanhados e que de resto estão refletidos. Aliás, o Henrique Sim fez aqui referência à abordagem que o Presidente da Câmara fez em julho do ano passado e ela é rigorosa. Há 4 elementos de preocupação que colocam problemas de tesouraria à autarquia de Évora e são problemas que têm impacto, que tem que ser acompanhado porque ele é um impacto de facto preocupante. Em primeiro lugar, houve um impacto significativo, uma coisa que aconteceu em relação à Câmara de Évora, como aconteceu em todas as instituições públicas, que foi um aumento muito significativo de encargos com prestações de serviços, com energia e combustíveis, com uma subida de preço muito significativa entre 2022 e 2023, que teve consequências significativas do ponto de vista do aumento das despesas. Há uma quebra de receitas da Câmara
em muitas circunstâncias, devido às opções que a oposição quis fazer, a redução do IRS significa 1,5 milhão a menos. Soutor, não generaliza, porque não foi essa a questão. Augusta, desculpa. Temos aqui um ou número... somos sérios. Soutor, Augusta, temos deixa-me lá. aqui um número Augusta, de 2 Augusta não me está a milhões... deixar, a Augusta não me está a deixar, a Augusta não me está a deixar concluir a resposta. Estou a dizer que há 4 elementos de preocupação que têm que ser acompanhados. Há 4 elementos há 4 elementos. Vai gastar o seu tempo. Sublinhando exatamente as preocupações que tínhamos com isso. Sabe, já percebi que entrou no terrorismo verbal hoje, para além da Augusta também não deixa a mim concluir as perguntas. Não quero entrar no terrorismo verbal. 4 elementos de preocupação. Primeiro, subida significativa de custos, nomeadamente em relação a energia, combustíveis, prestações de serviços, construção civil, que tiveram um impacto do ponto de vista financeiro longe daquilo que estava estimado, aumentando a despesa. Segundo aspecto, redução da receita da Câmara por via de propostas em que a oposição insistiu para viabilizar os orçamentos. Nós chamámos a atenção dos impactos que isso teria. 1,5 milhão a menos. O senhor está a entrar por um campo que nem sabe sequer as questões que eu tenho aqui para colocar, lançar na mesa. Mas assim e não que consigo está dar uma a resposta. antecipar. Eu só quero uma. Augusto, eu quero uma. Doutor João Oliveira. Augusto, desculpe lá, mas isto assim. Olha, eu confesso que não sou capaz. Eu fico por aqui, não sou capaz. Doutor João Oliveira, Augusto, é só desculpa. perguntar. Há aqui um número de 2 milhões de euros Augusto está a querer... que o Presidente... Deixe-me lá falar, Sr. Doutor. Há aqui um número de 2 milhões de euros que o atual Presidente da Câmara, há cerca de um mês ou 2, e até pode já não ser o mesmo, pensei que soubesse, este número de 2 milhões de euros que foi, portanto, dito pelo atual Presidente da Câmara de Évora... De dívida do Governo em relação às competências e competências. De dívida a fornecedores. O que eu lhe pergunto é se sabe se estes 2 milhões de euros correspondem, se é mais, se é menos, que valores tem para estes 2 milhões, doutor? É isso que eu perguntei. Augusta, desculpa lá, mas a Augusta está-me a pedir dados que estão no relatório de contas que foi apresentado. Pronto, isto não sabe. Pronto, olha lá, mas a questão é... Era fácil, doutor, era só Augusta, isto. desculpe lá, não, mas vamos lá ver uma coisa. Mas para eu lhe dar uma resposta séria sobre a situação financeira da Câmara, eu não me posso limitar a uma parcela do problema. Tem que ir mais longe. Mas longe. nós estávamos a falar desta parcela. Mas Augusta, mas sabe que já lá há essa parcela, porque essa parcela também teve vários momentos de oscilação. Por exemplo, o prazo médio de pagamento a fornecedores já foi de 50 dias, há 2 anos atrás. Agora foi de 104. Pronto, mas a Augusta não me deixou concluir a resposta. Quer dizer, assim não sou capaz. Pois começou muito longe para uma resposta simples. Não, a Augusta não me deixou acabar a resposta. Augusta, mas assim não se consegue fazer debate. Augusta, peço desculpa, mas aqui isto assim não se consegue fazer debate. Se há um candidato que não consegue concluir as respostas, isto assim não é uma forma equitativa de fazer um debate. Peço desculpa, mas Augusta, mas isto assim não é a forma mesmo de fazer um debate. Pedro Ferreira, relativamente, enfim, não é autarca, não está tão próximo provavelmente do Presidente, mas o que eu lhe pergunto é se tem conhecimento destes números e a questão... Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde e obrigado pelo convite. Efetivamente eu não sou vereador, não sou autarca, não estou próximo do Presidente, mas fico preocupado quando os próprios vereadores não dizem que não têm acesso à informação que deveriam ter e devia ser. Mas tem, é que não tive a oportunidade de responder a isso. É uma pena. Desculpa lá, Pedro, não era para interromper. Desculpa lá. Não têm acesso à informação. Do meu trabalho e por trabalhar numa Câmara, também conheço e reconheço que a dívida do município de Évora para com a CIMAC ascende aos 2 milhões e com a GESAM tem à volta de 1 milhão. Não é um valor preciso de 1 milhão, portanto estamos aqui a falar de números redondos, porque inclusivamente com a GESAM eles entram em dívida aos 6 ou aos 9 meses, portanto temos ali algumas fatias que vão entrando. Eu gostava de que os éborenses percebessem aqui 2 coisas. Uma delas é que de um projeto, eu vou particularizar para perceber o problema, de um projeto que houve para a troca das luminárias em Évora e não havendo o pagamento da Câmara de Évora, a luz que ilumina os passeios à noite está a ser paga por todas as câmaras menos a Câmara de Évora. Por todas as outras pagaram e comprometeram-se e entraram com a verba. A de Évora não. Portanto, isto faz parte desta dívida. Outra questão que eu queria aqui dizer relativamente às contas, isto para mim é preocupante, é a questão da GESAM. Porque com a dívida da GESAM a aumentar dia para dia, noite para noite, nós verificamos que será obrigatório que a taxa de resíduos terá que aumentar. E a SONOS irá cair diretamente no bolso dos éborenses. E eu não vi aqui ainda nenhum... Nem o Sim, agora estou aqui com um som, nem aqui o Carlos Rinho, nem o João, dizerem abertamente isto. Dizer assim, bem, nós temos que resolver este problema, temos que mudar o nosso comportamento, temos que fazer com que as pessoas passem a reciclar mais, de modo a que a taxa de resíduos se mantenha ou efetivamente diminua. As contas da Câmara, efetivamente,
tem problemas. E eu aceito a redução quando o João Oliveira me diz que houve uma redução e houve um esforço enorme para a redução da dívida. Também compreendo toda a questão da delegação de competências e dos 309 trabalhadores. Mas nós já sabíamos que a Câmara saberia, já de antemão, que iria ter que ter a delegação de competências. Portanto, teve um tempo para se ambientar e criar mecanismos necessários para que o impacto da absorção desses 309 trabalhadores não fosse tão grande como diz que é. Portanto, não Impacto. É uma questão de são 14 salários em vez de 14 12. salários, Em mas vez de que 12 entraram até no completamente dia 1 de janeiro de 2023, sabiam que as competências tinham que ser aceitas para todos. E, portanto, tiveram N tempo para nos adaptarmos, para criarem mecanismos para que esses 14 salários, que têm que ser pagos com um envelope de 12, tivéssemos arranjado mecanismos para não sofrermos esse impacto na pele no ano 2023. Portanto, chama-se preparar o caminho e não apontar sempre a desculpa para o Governo. Porque nós temos que ser proativos e não reativos. E, se calhar, é o facto do meu curso ser de engenharia, gosto de ser proativo e não reativo. João, desculpa. É a abordagem do problema diferente. E sabemos que o município de Évora tem que trabalhar nas receitas próprias. Mas considera que, sendo que o município já há alguns anos vive dificuldades financeiras, esse caminho que fala nem sempre poderá ser preparado, não é? Esse caminho, Porque ser estamos preparado, a falar em questões financeiras. pode Se ser não houvesse a preparado, deve ser possibilidade- trilhado com mais ou menos dificuldades, mas deve ser transparente para o município. E dizer-lhe isto. Dizer-lhe abertamente, nós temos dificuldades financeiras. E Mas dizer a quem? aos municípios. Claramente aos municípios. E nestes 12 anos, o que eu ouvi é que a Câmara esteve sempre bem. A Câmara Só não se teve... percebeu agora que a Câmara tem Eu apercebi-me há muito tempo, mas... Pergunto, eu Pedro. apercebi-me há muito tempo. E aqui comungo aqui com o João, desde que saiu o PS, que a Câmara teve dificuldades financeiras. Portanto, em 2013 já as teria. No entanto, a imagem que o Executivo tenta passar é que não há dificuldades financeiras, ou que estamos a trilhar o caminho para a resolução das dificuldades financeiras. Mas nós sabemos que não. Não é isso que está a acontecer. E, portanto, gostaria, se fosse... Mas, entretanto, os 95 milhões, cerca de 95 milhões de dívida dos 2013, eles têm estado a amortizar, portanto, quase à em custa 50%. dos municípios, não é? À custa dos municípios. Desculpa lá. Eu Porque vou aí precisar baixava, mesmo de dar uma resposta completa. baixávamos o IMI, baixávamos as taxas, é sempre à custa dos municípios. Portanto, se me disserem aqui, e eu assumo a minha falta de conhecimento, se o João me disser aqui, bem, nós aumentámos as receitas próprias em 100, 200 ou 300%. E aí terá todo o mérito do município. Quando nós pagamos a dívida à custa do município, não terá esse mérito. Dr. Carlos Sorrinho, relativamente a esta questão, que conhecimento tem, também não sabe, estes 2 milhões, o que é que lhe dizem? Também não sabemos, provavelmente, estes 2 milhões podem ser referentes a pequenos fornecedores, médios fornecedores, não sei, onde não entre a GESAM, Boas Águas ou algo assim. Bem, não sei. Sei que Muito boa tarde. Muitos parabéns à Alentrio por a organização deste debate. Cumprimento os meus colegas de debate, também o público que nos está a seguir. Bem, nós já fizemos vários debates ao longo deste caminho de pré-campanha para a eleição do município, e se há uma coisa que é notória é que os números, em termos financeiros, variam em cada momento. Variam mesmo quando é o João a pronunciá-los, que tem provavelmente mais acesso direto aos serviços da Câmara. Eu também consultei os serviços da Câmara, também consultei os documentos oficiais que existem, mas também andei, como nós todos andamos com certeza, nas associações, nos clubes de futebol. Eu tenho uma ideia de quanto é que se deve aos clubes de futebol, quanto é que se deve às associações, quanto é que se deve estes 2 números que foram aqui, que são conhecidos, à CIMAC, à GESAM. Portanto, a dívida é muito maior. Mas o que é mais preocupante? O mais preocupante, eu não sei calcular, eu não vou fazer adivinhação, mas o que é mais preocupante é esta falta de transparência, porque os números flutuam muito. Ainda ontem eu ouvi uma intervenção do Presidente da Câmara que disse que a Câmara tinha capacidade de endividamento, não é investimento, capacidade de endividamento de 7 milhões. Mas também já ouvi o João falar em 37, já ouvi a Floribela falar em 27. Eu acho que são 27 milhões. Mas realmente não são 27. Portanto, e é esta questão de... Isto é que deve deixar as pessoas mais preocupadas, porque não temos uma base de partida, não sabemos onde é que vamos partir, os números são fluidos, e foi por isso também que as contas não foram aprovadas por Partido Socialista, estas últimas contas. Não foram aprovadas porque não havia confiança, o próprio Roque não assinou as contas, o Roque é o Revisor Oficial de Contas, e portanto não há confiança deste ponto de partida. Agora, eu quero deixar os municípios de Évora descansados, é a partir desta base que nós temos de trabalhar. A Câmara está descapitalizada, está desorganizada, a dívida, o déficit
é à volta de 50 milhões, isso é público, não é? Não é um déficit de investimento, porque se fosse um déficit de investimento, nós tínhamos que pensar, bem, é um déficit de investimento, agora aquilo que foi investido vai recuperar, ou seja, vamos recuperar ao longo do próximo mandato, mas não, é um déficit operacional. E, portanto, ser um déficit operacional, nós vamos ter que atuar. Temos que atuar, por um lado, em melhor organização, portanto, é preciso, não é despedir pessoas, não é cortar nenhum serviço, não é deixar de ter gestão de competências, mas é fazer as coisas de forma mais organizada, mais estruturada, de maneira a ter menos desperdício, e, por outro lado, vamos ter que aumentar as receitas próprias, não aumentando taxas, mas atraindo mais investidores, atraindo mais empresas, atraindo mais construção, que também paga licenciamentos e paga outras coisas, e, portanto, temos que aumentar receitas e reduzir despesas. Não há outra solução para esta questão. E também temos que reivindicar, isso já o pensava quando o governo era do Partido Socialista, penso agora também com este governo, temos que reivindicar, por um lado, que algumas coisas que estão em atraso em relação à Câmara de Évora sejam pagas e também que a destinação de competências seja devidamente ressarcida. Aliás, há propostas, como sabe, em discussão para haver uma alteração da Lei de Finanças Locais. Temos que estar na primeira linha desse debate, porque, de facto, tem que ser revista o modelo de financiamento das autarquias e, em particular, a distribuição de competências é tão importante, num tempo em que as políticas de proximidade são tão importantes, que nós temos que reivindicar, seja com quem for, seja qual for o partido, seja qual for o governo, temos que reivindicar que de facto, as câmaras sejam financiadas, porque nós gastamos o dinheiro melhor do que gasta o Governo Central e as juntas de freguesia gastam o dinheiro melhor do que gasta, se calhar, em muitas políticas a Câmara em si, e, portanto, temos que aplicar o princípio. O palavrão chama-se subsidiariedade, mas temos que gastar o dinheiro onde ele pode ter mais impacto para os cidadãos. Dr. Carlos Lourinho é, de facto, um homem virado para o futuro, para o seu programa, mas teremos que conhecer o passado para poder construir o futuro. Há pouco falou-me de que tinha falado com umas associações e que algumas lhe tinham relatado que haviam dívidas, e depois a seguir também me diz que, mas não sabe qual é o valor, que não tem o dom da adivinhação. Mas dentro daquelas pessoas, das associações que falaram com o doutor, não lhe relataram, são milhares, são milhões, são dezenas, são euros? Tinha que somar a maior parte delas. O problema é que tem um contrato, isso é positivo, portanto é um contrato de financiamento, é positivo. Normalmente não lhe é paga a tempo e horas, eles têm que fazer um investimento próprio e é pago, algumas estão a receber agora, enfim, e os valores variam muito. Portanto, não sei somar, também não visitei as associações todas, mas que a dívida corrente da Câmara é muito, muito elevada, que ela tem que ser reduzida, que não se faz milagres, não se faz, mas que é possível que sustentadamente ter um controle dessa dívida, aumentando a receita e aumentando a confiança das pessoas em relação à autarquia. Doutora Flor Bela Fernandes, e que tem sido sempre uma crítica, muito crítica, portanto, da situação financeira da Câmara de Évora, traz-me esta candidata números certos, para contas certas a posteriori. Acho que sim, acho que... Então vamos para lá. já. Boa tarde, Augusto, muito obrigada pelo convite. Boa tarde aos meus colegas de painel, ao público aqui presente, ao público em casa, e muito obrigada à Alentrio por fazer este trabalho democrático no nosso distrito, e eu acho que é muito importante. Eu tenho os números certos, que são os oficiais do relatório de contas. E vou aqui aproveito para esclarecer até para o público em geral, porque esta falta de transparência existe, e eu acho que os municípios devem perceber exatamente do que é que estamos a falar. Quando o Sr. Presidente fala em 2 milhões, ele está a falar a verdade, ele está falando de 2 milhões a pequenos fornecedores, mas a dívida da Câmara é muito mais do que isso é uma parcela da dívida da Câmara. E essa são 2 milhões a fornecedores, esses aí são aqueles que estão à espera há meses, porque aquela média dos atrasos não é uma média muito, na minha opinião, que deve resultar de falta de informação atempada da Câmara a quem faz essa contabilização da média, nomeadamente a ADGAL. Eu não acredito que sejam só 100 e tal dias, acho que são muito mais. Eu sei que há pessoas que estão à espera de pagamentos há 1 ano, há 6 meses, por isso essa média, na minha opinião, é a informação ou que está atrasada ou que ainda não foi fornecida para se fazer a média, mas parcela, 2 milhões de pequenos fornecedores. Outra parcela, que é uma dívida que nem se considera dívida, porquê? Porque à partida tem um ativo que vai entrar, que é a das obras, que é a dos projetos financiados. Normalmente há um investimento, que são 3 milhões. Grosso modo, estou-lhe a dar números redondos, não estou a ir aos pormenores nem vale a pena. Que é a dívida da obra, em que a Câmara está a investir, mas vai ter uma receita, ou está expectável que tenha uma receita desse valor, mas que à partida está a fazer o investimento, está a pagar e até ser ressarcida dos fundos comunitários, é dívida
tem, porque tem que fazer face a essa despesa, é uma despesa. Depois temos os tais 3 milhões àqueles 2 grandes fornecedores, que é do saneamento e a questão da CIMAC, que resulta das parcerias e dos projetos que temos em parceria com a CIMAC e que sobre a iluminação eu já dou-lhe uma resposta, mas que estão também em atraso e a Câmara de Évora não consegue cumprir as suas obrigações. E depois temos 9 milhões. Final de dezembro de 2024, não sei o ponto de situação neste momento, estou-me a reportar ao final de dezembro de 2024 que tínhamos 9 milhões de dívidas às Águas de Portugal, que é o nosso calcanhar de Aquiles na Câmara, porque nessa data, que foi a data em que reporta o relatório... que ia referir que a Augusta não me deixou. Repara a desigualdade de tratamento. Que reporta o relatório de 2024, nós à data tínhamos 6 milhões já em atraso e já levávamos do ano de 2024 o último semestre por pagar, que por semestre são 3 milhões, grosso modo. Por isso, 17 milhões de dívida, assim distribuídos. Posso acrescentar 1,6, muito rápido, que é 1,6 da desistência da obra do PRR de recuperação da isto Rua de tudo se Vilalba paga. e que agora vai ter que ser devolvido. É isso mesmo, pronto. Sim, já lá vamos aos fundos, que também está um cenário maravilhoso. Ou seja, Dívida total da vamos Câmara, aos 57 fundos a milhões, 40 milhões é banca. Porquê é que a banca não é considerada dívida? 40 banca, 17 divididos por estas parcelas todas que eu lhe estou a dizer. 40 à banca não é considerado dívida porque nós pagamos as prestações. É como na nossa casa, nós fazemos um crédito. Se estamos a pagar as prestações, não é uma dívida, nós estamos a cumprir, é uma dívida, mas não pesa como uma dívida de atrasos de pagamento. Mas atenção, já existem 300 mil euros de pagamentos de juros de mora. O juro de mora, a mim, deixa-me muito preocupada essa situação, porque já houve algum momento em que a Câmara não conseguiu cumprir as datas das prestações dos empréstimos. Nos 40 milhões temos empréstimos que resultam do famoso PAEL, que se transformou num saneamento financeiro. Temos um empréstimo de 3 milhões de 2024, que foi para a Câmara ter capacidade de fazer aquelas obras que fez na variante norte e algumas obras na questão das águas, e pouco mais do que isso. E o BEI, que é para pagar as águas de Portugal. Eu vislumbro que quem chegar agora à Câmara, espero que seja eu, que vamos ter que eventualmente renegociar outra vez a dívida das águas, porque estamos sempre a acumular dívida. Exatamente. Augusta, Muito obrigada. eu nunca abandonei nenhum debate e não vou fazer isso, mas eu exijo o tratamento de igualdade. Eu reparo que houve 4 candidatos que deram as respostas sem interrupções e eu fui o único que fui interrompido e que não consegui dizer nada. Aliás, a Florabella Fernandes acabou por acrescentar o último elemento que eu não fui capaz de referir há pouco. A Augusta tem que deixar pelo menos concluir uma resposta. Qual é que foi o Augusta, candidato? tem que me deixar. Eu Foram respondi diretamente aos 2 os milhões. 4 deram a resposta sem Não interrupções. seja assim, eu fui o único que fui interrompido. Conhece-me há muitos anos Exatamente. e sabe que por isso é que eu estou a estranhar isso. não funciona Augusta, comigo. por isso é que eu estou a estranhar isso. Porque eu fui o único que fui interrompido. Doutor João Oliveira, eu pedi de início que me, enfim, dissessem quem soubesse, mais próximo ou menos próximo, vereador ou não, se estes 2 milhões que me tinham sido ditos pelo Presidente Eu da dei a Câmara... resposta a isso? Não deu. Dei-lhe até uma resposta igual àquilo, em parte igual àquilo que a Florabella diga estava lá a dizer, qual porque foi isso é a uma resposta, parcela. que fui eu que não Porque me isto está no apercebi. relatório de E contas. lá Isto está no fora- relatório de contas, que foi levado à votação há uns meses. E, portanto, agora, o que eu lhe quis dizer foi que há muito mais coisas para lá disso. Eu tentei fazer uma resposta tal e qual como fizeram os outros candidatos. E não pude, fui interrompido. Não, doutor, não. Augusta, não. tem que me deixar dar uma resposta sem ser interrompido, pelo menos. Aliás, algumas coisas já vou dispensar de dizer porque os outros já disseram. Né? Olha, esta questão das águas do Alentejo é um problema. São 9 milhões que pesam sobre o orçamento do município por insuficiente atualização do tarifário. Esse era um dos elementos. 9 milhões em 2024. O outro elemento que eu há pouco estava a no final sublinhar de tem que ver com a 2025. perda de receita por propostas que, para ter o orçamento viabilizado, a oposição quis incluir, nomeadamente, a perda de receita de 1,5 milhão por ano, e resultado do quê? Da redução do IRS. Não, Ora, vamos lá ver uma coisa. não é o um mais milhão e grave, meio. É 1,5 milhão. E para além da redução do grave- IMI. Para além da redução do IMI. Não. Agora, deixa-me lá. Não, também não é o mais grave. Eu já não vou conseguir concluir a minha resposta toda sem ser interrompido, mas eu quero ainda assim dizer aquilo que da preciso dizer receita sobre depois isto. também explico. Preciso dizer aquilo sobre isto. A situação da Câmara de hoje não é uma situação financeira que justifique alarme. Há elementos de preocupação que têm sido acompanhados, mas ela não justifica alarme. Alarme era uma situação de falência em que a Câmara, por simplesmente, não conseguisse fazer coisa nenhuma. Há problemas que têm a ver com estes 4 elementos que há pouco já referi. Aumentos dos custos que estavam previstos inicialmente e que significaram aumentos dos preços, que significaram aumento das despesas, as questões que têm a ver com a quebra das receitas, nomeadamente aquelas que resultam das propostas que foram apresentadas da oposição, a questão da transferência de competências que o Governo calcula 12 meses de salário, mas os trabalhadores têm que receber 14 e a Câmara está a financiar o Governo em 2 milhões de euros só na área de educação, e há a questão do tarifário da água, que são coisas pesadas que têm sido acompanhadas pela Câmara. Agora, há
problemas de atrasos, não é de dívidas, é de atrasos. É dívida. Há atrasos no quê? Há atrasos no pagamento dos contratos de desenvolvimento desportivo e nos contratos de apoio às associações culturais. Há atrasos e nós reconhecemos. E há atrasos porquê? Porque há problemas de tesouraria. Problemas de tesouraria não são problemas orçamentais. Porque as questões orçamentais vêm-se pelo saldo e pelo equilíbrio orçamental. E se nós formos aos dados do saldo e do equilíbrio orçamental, a situação orçamental da Câmara é uma situação equilibrada. Há problemas de atrasos. E eles têm que ser resolvidos. Com problemas de tesouraria têm que ser resolvidos. Vou-lhe dar um exemplo. Nenhum dos outros candidatos falou... E concluo, Augusto, mas eu concluo com isto. Que é a minha oportunidade de não ser interrompido e concluo com isto. Nenhum dos outros candidatos falou dos 2,5 milhões que estão assinalados no relatório de contas, de receita que ainda não foi arrecadada, proveniente de loteamentos e de lotes para a atividade económica. São 2,5 milhões que, sendo arrecadados, é receita da autarquia, que naturalmente serve para resolver, não apenas para resolver problemas de tesouraria, de pagamentos que têm que ser feitos porque há atrasos, mas também para garantir a sustentabilidade orçamental da autarquia. E, portanto, os eburenses podem estar descansados que a gestão responsável que a CDU fez nos últimos 12 anos, recuperando a situação da Câmara da situação de falência em que estava, vai continuar a ser feita. Esse trabalho é que não pode ser interrompido. E com a oposição, não há garantias nenhumas que esse trabalho não seja interrompido. Vai ser João melhorado. Oliveira, olha, vamos continuar com o João Oliveira e vai continuar a falar neste caso. Portanto, vamos aos fundos. Também quase todos os candidatos são unânimes em dizer, de facto, que a autarquia não aproveitou bem os fundos europeus, portanto, fez as candidaturas no tempo certo, enfim, já conhece, já falaram entre vós e não me vou repetir e certamente que já ouviram todos. Eu venho só dar uma chega aqui à questão dos fundos. O PRR já lá vai e o 2030 também, portanto, hão de surgir outros pacotes. E tendo em conta o alerta também ao Alentro e à minha pessoa, do Presidente da CCDR Alentejo, sobre a possível perda de cerca de 700 milhões de euros em fundos comunitários no próximo quadro comunitário de apoio. Devido à saída do Alentejo do Estatuto da Região de Coesão, motivada pelo aumento do PIB, exatamente, per capita, acima dos 75% da média da União Europeia. 700 milhões de euros é muito dinheiro no pacote da CCDR. O que eu lhe pergunto é, a ser verdade, e acreditamos que sim, se é já no próximo quadro ou não, não sabemos, mas já se falou no anterior, nesta questão, Sines, isto é uma coisa agridoce. Se por um lado não queremos estar na cauda de quem tem que ser financiado desta forma, porque não corresponde às expectativas europeias, por outro lado, se lá chegarmos, muito à pala penso que de Sines, por aí, Grândola, enfim, mas essencialmente por Sines, vamos perder estes 700 milhões. E eu pergunto, será possível, e tem-se falado tanto em debates, que eu também tenho ouvido alguns, de facto, de recorrer a fundos para implementar os vossos projetos, se isto vier a acontecer no próximo quadro, será possível essa execução conforme a planearam e estão a pensar? João Oliveira vai continuar a falar como vê, isto é para apreciarmos. Exatamente. Então, deixe-me já agora puxar, assim, não comece, deixe-me já agora puxar dos galões, pelo acompanhamento que tenho feito esta questão do quadro financeiro plurianual, porque de resto sou eu o relator sombra do meu grupo no Parlamento Europeu, tenho acompanhado essa discussão, e a primeira coisa que eu lhe queria dizer, Augusta, é que nós não devemos dar isso por adquirido, porque isso não é assim. Não é necessário. Não, eu não digo, estou a falar de um alerta do Presidente da CCDR. E eu estou a dizer-lhe o seguinte: nós não devemos dar por arrumada a questão da perda de fundos da região Alentejo, primeiro porque o orçamento da União Europeia, particularmente o quadro financeiro plurianual 2028-2034, está em profunda reconstrução. E a transformação que o orçamento da União Europeia vai ter, que o quadro financeiro plurianual de onde vêm os fundos europeus vai ter, é tão grande que eu julgo que partirmos derrotados era a pior forma de começarmos a fazer essa discussão. Aliás, eu julgo que há aspectos relacionados com a exigência da política de coesão, que é bom que o nosso governo se bata por eles, para garantir que, não apenas o Alentejo, mas outras regiões do país, não percam financiamentos. Como a Augusta já deve ter dado conta, há uma reorganização dos programas europeus, há uma intenção da Comissão Europeia de fundir programas uns com os outros, há uma intenção de baralhar coesão com a PAC e outras coisas que tais. É preciso que o nosso governo não ceda 1 milímetro naquilo que são fundos absolutamente essenciais para desenvolver o nosso país, nomeadamente os fundos da coesão, seja um outro alerta, seja o FEDER, seja outro financiamento. E, portanto, eu julgo que se não devíamos fazer isso. Vier a acontecer... Ainda lhe dou resposta a uma outra questão com que a Augusta começou, que é o PRR já lá vai e o PT 2030 também. Não é verdade. Não é verdade. Então, na sua perspectiva, o que é que não é verdade? Não é verdade, e vou até dar um exemplo mais concreto.
Uma das questões que está a discutir no Parlamento Europeu é a extensão do prazo do PRR. Porquê é que nós já devemos estar a dizer que os fundos do PRR já foram? Não foram nada. Não, mas o que está em vigor, o que está neste momento, e é aí que nós temos que... Não é rigoroso. Isso não é rigoroso. O Governo ainda agora anunciou que vai fazer a terceira reprogramação dos fundos do PRR. Nós precisamos é de aproveitar as verbas todas do PRR que não vão ser executadas. Há mais de 60% das verbas do PRR provavelmente serão executadas. Do 2030 já poderemos ter algumas dúvidas. Não, Augusta, há 60% das verbas do PRR atribuídas a Portugal que podem não ser executadas. Nós temos que fazer tudo é para que elas sejam executadas. A discussão que está a ser feita relativamente à extensão do prazo do PRR, particularmente Portugal, tem interesse em que isso seja feito assim para aproveitar. Mas já estão em E o vigor, Alentejo, essas propostas estão a ser feitas, ou o que está a ser feito, já está em vigor, João. É que temos que remontar aqui a dados concretos e àqueles que estão em vigor. Pronto, então eu pus mais uma vez para os galões. Foi uma proposta minha, foi votada em julho, para a extensão do prazo do PRR no Parlamento Europeu. E está aceita? Hoje foi aprovado um relatório. Augusta, foi tomada uma posição no Parlamento Europeu, hoje só que eu lhe vou dizer, foi tomada uma posição no Parlamento Europeu que já permite a extensão de alguns projetos. No Parlamento Europeu foi aprovada uma proposta em julho, mas já permite a extensão. Estou-lhe a dizer que foi aprovada, uma proposta que permite a extensão de alguns projetos no PRR. Ou seja, o prazo estava definido de agosto de 2026, vai ser estendido para alguns projetos. Eu vou, em concreto, como estamos a falar da autarquia de Évora, vou meter a roupa para a autarquia de Évora. Exatamente. 67 milhões de candidaturas ao PRR apresentadas pela Câmara Municipal. PRR e Primeiro Direito, mas o essencial é PRR. 67 milhões de candidaturas apresentadas pela Câmara de Évora para a habitação, 10 milhões aprovadas pelo Governo. Essencialmente fundos do PRR. Repare, não é só não podermos dar por arrumado a questão do PRR. É pedir ao Governo que faça o trabalho, porque a Câmara já fez o seu. A Câmara apresentou 67 milhões de financiamento para a construção de habitação e requalificação de habitações. O Governo aprovou 10 milhões. Se o Governo aprovar o resto, nós temos uma resposta em Évora para cerca de 500 famílias com a requalificação e com a construção de novas habitações. Estamos a falar de fundos que podem ser aproveitados como foram outros. Agora, é essencial é que nós tenhamos capacidade de ir buscar os fundos. Este exemplo da habitação é o exemplo mais flagrante. Já vamos à habitação, Sr. Doutor. Não podemos... Está a ver. Não, mas são fundos. A Augusta falou no PRR, estou a dar o exemplo do PRR. O que lhe pergunto é a concretizar-se, é isto, porque não pode garantir que não venha a acontecer a situação que relatei na minha última questão, de se nós formos, não é uma penalização, isto é ao contrário, como sabe, não é? É sinal que nós crescemos, que a região cresceu e atingimos os 75%. Não é bem isso, porque isto é mais um efeito estatístico que outra coisa. Vamos lá ver uma coisa, o problema em relação ao Alentejo é um problema de efeito estatístico, as pessoas não estão todas a viver muitos por cento acima daquilo que viviam. Há um problema de efeito estatístico na região Alentejo, mas que provoca, que pode levar a esta circunstância. E eu o que lhe pergunto é se nesta circunstância... A Lesíria do Ribatejo e Sines desequilibram tudo o resto à volta. Quer dizer, mas é o que há, é assim. Estou a dar resposta à pergunta. Estou a dar a resposta à pergunta. É óbvio que se o Alentejo perder 700 milhões... É óbvio que se o Alentejo perder 700 milhões de euros de financiamentos, é óbvio que isso vai ter repercussões. Era isso que eu lhe pergunto. É óbvio que vai ter repercussões em toda a região. É a questão. Mas, Augusta, mas estou a dar a resposta a isso. Por um lado, acho que nós não devemos deitar a toalha ao chão e aceitar já que isso vai ser assim. Por outro lado, perante essa perspectiva, nós temos que ver como é que conseguimos contrariar esse impacto em relação à região do Alentejo. Porque na região do Alentejo também não é tudo a mesma coisa. Pedro. E em relação à Câmara Municipal de Évora, nós temos muita coisa em curso que haja o trabalho feito por parte do Governo e haja insistência para que o Alentejo não perca os financiamentos e nós temos condições de garantir o seu aproveitamento. Pedro Ferreira, a questão é a mesma, a verificar-se este cenário, a perda dos 700 milhões. Não vale a pena nós estarmos aqui a falar hipoteticamente se vamos manter ou não. Vou assumir que se perdeu os 700 milhões. Não se perdeu. Vamos assumir aqui na resposta que eu lhe vou dar, porque a Câmara de Évora devia ter feito um percurso. E era o percurso que eu falava há pouco. O percurso de ter receitas próprias, se capitalizando, de ter uma boa política, olhar para o futuro com uma infraestrutura que lhe permite arrecadar verba e complementar-se no futuro. Ao perdermos assumindo no futuro que estes 700 milhões não existem e tendo o plano que vem de trás com uma perspectiva de ser, peço desculpa pelo termo, um subsídio dependente de fundos, obviamente que isto não correrá bem para o município de Évora, porque nós não acautelámos esta situação. Pensámos sempre que iríamos ter um conjunto de fundos ao qual podíamos recorrer para fazermos manter a nossa gestão, a nossa boa gestão ou a gestão mediana que tem sido feita. Mas a verdade é que os fundos um dia acabarão. E o que nós hoje, hipoteticamente, colocamos esta hipótese dos 700 milhões desaparecerem, já deveríamos ter colocado, se calhar há 12 anos atrás. E perspectivando, construindo uma Câmara forte e resiliente para que não necessitasse só... João, desculpa lá, é a minha visão. E eu não interrompo ninguém. Pronto, não, estás aqui. É proibido jogar. É para quem nos está a ouvir perceber que não é só a imagem. Não é só, exatamente.
termos uma Câmara que se perspective para o futuro e que possa ser resiliente, não é? Portanto, nós devíamos ter pensado e temos que pensar a Câmara nesta perspectiva. Os fundos complementam a nossa ação, mas não podem ser fulcrais na nossa ação, embora agora Mas sejam. para o desenvolvimento, Pedro, para o desenvolvimento, neste caso falamos do Conselho de Évora, sai fortemente penalizado. Claro, Daquilo que, se obviamente viesse a ser sai. Presidente da Câmara, era o seu Ora, programa. então vou dar as aqui um suas- exemplo. Vou dar aqui um exemplo que provavelmente será abordado mais para a frente nas suas questões relativamente ao Évora 27 e ao pavilhão multiusos. Na construção de um pavilhão, nós temos que ser ambiciosos. E temos que ser ambiciosos, não podemos querer um pavilhão que tenha 3.000 lugares. Temos que ter um pavilhão que seja rentável e que seja uma marca no território e que possa gerar receitas próprias para o município, quer seja para a sua manutenção, para a sua infraestrutura e até para criar infraestruturas acessórias que possam promover o município. Portanto, nós estamos a olhar para isto com uma visão completamente redutora. Não é? E nós deveríamos pensar sempre nesta perspectiva, na perspectiva de um município a 50 anos, não numa perspectiva do 28-34, em que temos aqui 6 anos e estarmos aqui a pensar em ciclos eleitorais. Nós temos que pensar Évora a 50 anos. E isto só o conseguimos, quer com os fundos, com uma boa política de captação de receita e de investimento. Muito obrigada, Pedro. Dr. Carlos Lourinho, diga-me como é que se faz uma cidade, a maior cidade a sul, se realmente vier a acontecer ou puder vir a acontecer esta perda de fundos? Augusto, em primeiro lugar, nós somos políticos. Estamos a lutar para sermos eleitos políticos, para termos poder para atuar. E, portanto, a partir do princípio que uma projeção, é uma projeção como outra qualquer, feita pelo Presidente da Comissão de Coordenação, de que vamos perder 600 milhões e nós agora vamos ajustar tudo a perder 700 milhões, não é para isso que eu sou candidato à Câmara de Évora. Não é para isso que eu fui candidato, que eu estive no Parlamento Europeu, fui candidato que eu dediquei a minha vida à ação política e ao trabalho político. É para transformar isso, é para isso que não aconteça, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Agora, deixa-me só 1 ou 2 minutos de pedagogia. O João fez muito bem, e eu saúdo, em ter feito um relatório de iniciativa do Parlamento Europeu, a dizer que o PRR pode ser prorrogado. Se isso acontecer, como sabe, a Comissão tem que fazer essa proposta, depois tem que haver um acordo com o Conselho, mas o que é pena é que esta atitude no Parlamento Europeu não corresponda depois, na Câmara Municipal de Évora, à capacidade de utilizar estes fundos de maneira que deve ser, porque quando o João diz que temos 70 milhões de PRR para a habitação e o Governo só aprovou 10 e a Câmara só executou 2, a Comissão que analisa os fundos é uma Comissão independente e técnica. Portanto, eu não acredito que esteja ali a ver, é de Évora, corta. Não acredito que seja assim. Não acredito. É uma Comissão de avaliação e o que é dito é que os projetos não têm a maturidade, muitos desses e outros, não têm a maturidade para poderem ser aprovados. Por outro lado, queria dizer o seguinte, o ajustamento estatístico de Évora, não é de Évora, é do Alentejo, do ponto de vista de deixar de ser uma região de coesão, é absolutamente inaceitável. Acho que alguma coisa que nós podíamos aqui comprometermos todos era não aceitar que o Alentejo deixasse de ser uma região de coesão, porque Sines, ao sair a parte de Setúbal, ao sair da região Alentejo, Sines tem um peso tão grande do ponto de vista relativo que ficamos todos ricos porque é Sines. Isso é inaceitável. Não podemos aceitar. E acho que os 47 projetos de Câmara do Alentejo devem fazê-lo. Mas quem fez a proposta, quem fez a proposta do desenho não foi uma decisão nacional. E foi uma decisão nacional de um governo que eu fiz parte. Portanto, eu estou disposto a denunciá-lo e a trabalhar contra isso, porque acho que é inaceitável. Disse, aliás, que era inaceitável nessa altura e é inaceitável agora. Por outro lado, também, o novo quadro de coesão está onde está fechado. Estes cálculos, imagino que a Ucrânia conta para este efeito. Se a Ucrânia contar para este efeito, obviamente que teremos menos, todos teremos menos. Mas se a Ucrânia não contar para este efeito, temos mais. Outra questão tem a ver com, e agora deixa-me puxar só um galãozinho, também, já não sou membro do Parlamento Europeu, já vi pelas redes sociais dizer que eu sou membro do Parlamento Europeu desde 16 de julho de 2024, que não sou membro do Parlamento Europeu, mas ainda tive tempo de ser o relator de 2 projetos de financiamento na defesa, o EDIRPA e o ASAP, em que ficou claro, e essa foi a condição para o Grupo Socialista e Democrata, que eu integrava, votar a favor desses projetos, que era para reforçar a capacidade de resposta da União Europeia face à invasão da Ucrânia, que os fundos de coesão não podiam ser utilizados para isso. E, portanto, uma questão fundamental que vamos ter também que lutar é a coesão não é para financiar a defesa. A defesa é importante, a defesa é fundamental, nós também temos que aproveitar o mercado do espaço, o mercado da aeronáutica, o mercado da defesa, mas a coesão não é para financiar a defesa. E temos de estar preparados para lutar, porque, como foi já também aqui dito, o novo quadro de comunidade de apoio ainda não está desenhado.
Está a ser trabalhado neste momento. E aquilo que sabemos é que a lógica vai ser vertical. Tendência para ser vertical, ou seja, é para haver 5 ou 6 prioridades europeias e depois as regiões têm que se adaptar a essas prioridades. Ora, o que é que nós sabemos disso? Temos que começar já a fazer redes importantes, redes com outras cidades, com outras zonas de coesão, com outras zonas parecidas connosco, para sermos líderes numa área que seja financiada pela União Europeia. Nós não nos vai ser dado, possivelmente, como eu digo, está tudo muito em aberto ainda, não nos vai ser dado um envelope, como neste quadro, 1.000 milhões de envelope. Provavelmente o envelope vai depender da nossa capacidade de nos prepararmos para ir buscar o dinheiro. É isso que temos que fazer. Mas agora, não podemos baixar os braços, nem dizer que não podemos fazer porque não vamos ter dinheiro, não. Somos eleitos politicamente para gerir o município, para estar com as pessoas e também para defender aquilo que nós acreditamos, à escala nacional, à escala europeia. Flor Bela, é uma preocupação dentro daquilo que é o seu programa, se for eleita? Uma preocupação, eu acho que mais nacional e do ponto de vista, eu aqui estou com... Mas nós estamos a falar, antecessor... do Alentejo, que essa, porque ficamos... Sim, mas olha... paralelamente a Lisboa e a outras... Eu já sabia que isso ia acontecer e acho que vai mesmo acontecer, não sei se serão os 700 milhões, se serão 800, se serão 600, mas eu acho que a tendência é mesmo essa, até por causa das questões da defesa, mas não só. Nós não temos capacidade de execução. E quem está na União Europeia sabe disso. Nós tivemos, o nosso PT 2030 em Portugal, tivemos 9.018 mil milhões. Temos uma taxa de execução de 25%, para que é que a gente agora quer mais 700 milhões? Depois em Évora, no Alentejo, tivemos 2,29 mil milhões, executámos em março de 2025, tínhamos executado 1,4%. Para mim virem mais 700 ou menos 700, a gente nem executa nada. E sabe porque é que nós nem executamos nada? Porque quem decide as regras é mais papista que o Papa. Não é só isso, isso é desculpem verdade. lá, Isso é verdade, mas não é só isso. não há execução. Virem mais 700. Menos, quem está a nível... eu agora mandava a nível europeu... Também é falta de capacidade produtiva nacional. Há uma falta de capacidade de execução e há uma tendência dos portugueses e do Estado português de ser mais papista que o Papa. Posso só interromper, que é também para ainda não terminou nem o outro quadro em termos de execução. Nem o PRR, nem o 2030. Certo. Lembrar que o 2020... Taxas de execução são irrisórias. Estou a falar que o 2020, penso Sabe que a 3 meses, 4 de terminar a execução, ainda ultrapassámos, segundo a CCDR, mas não é significativo. os 100%. Portanto, não podemos lá, estar... Como é que a CCDR, em março de 2025, tem 1,4% e vai chegar aos 100%? Não sei como, mas como não Isso foi está depois da fechado nem um reprogramação. quadro, nem Depois da outro... reprogramação que nos levou uma parte do dinheiro. Há sempre overbooking e a reprogramação faz parte da vida e é o que vai acontecer. Vai-se executar mais alguma coisa, naturalmente, e normalmente a gente trabalha sempre no overbooking. Quem tiver projetos não é? vai Porquê? conseguir. Porque no overbooking, como ninguém gastou o dinheiro, porque há muitas regras e muitas exigências, o que é que fazem no overbooking para não ficarmos muito mal vistos perante a União Europeia? Alteram as regras todas, agora é tudo muito mais fácil, venham lá buscar dinheiro porque temos que executar. Isto é assim. O mesmo está a Câmara sujeita aos níveis de execução por causa do saneamento. A Câmara não executa a receita, não consegue executar aquilo que está comprometida, vai levar por tabela na área do saneamento. Aqui é igual. Claro que eu fico preocupada e claro que eu, se for Presidente da Câmara de Évora, me associo, acho uma excelente proposta, todos os autarcas alentejanos se associarem contra essas situações. Mas para mim é muito mais importante os autarcas alentejanos e deste país todo exigirem ao Governo Nacional, quando define as regras de acesso aos financiamentos europeus, não pode ser mais papista que o Papa. Execução da Câmara Municipal. Qual é o grande drama? A Câmara Municipal tem execuções irrisórias daquilo que foram os projetos que candidatou. Ainda estamos a executar a PT 2020, que transitou, graças a Deus, para o PT 2030, senão não tínhamos executado. Mas qual é o grande problema? Do PRR também, Augusta. É que nem tudo é fundo perdido. Há muita do investimento que está na questão, por exemplo, da estratégia local de habitação, é empréstimos bonificados. Por exemplo, o grande projeto que está na estratégia local de habitação, que era o Escurinho, que são 17 milhões que estão lá contratualizados com o IRU. Por já não temos projeto, não temos nada, por isso é natural que o IRU não nos dê o dinheiro, mas está um compromisso que o IRU dizia que dava se nós lhe tivéssemos apresentado o projeto. Atenção, vamos lá falar a verdade, vamos ser realistas. Aprovaram os minutos dos contratos Não é, João, não é. Nós não tivemos essa capacidade. Não tivemos. Ainda negociámos com as pessoas que lá estão, as 70 famílias, mas não passou disso. Era um processo muito difícil e não tivemos capacidade de o executar. Mas, atenção, que esses 17 milhões, 9 milhões são de empréstimo bonificado que a Câmara tem que ter. A Câmara tem uma capacidade de endividamento, e agora o João já corrigiu, que andava a dizer 10 milhões a mais, de 27 milhões na teoria. Porque como temos dois problemas que prejudicam os 27 milhões, que é, a primeira coisa, que é igual para todas as câmaras, a cláusula travão do Orçamento de Estado. As câmaras podem ter 27 milhões, no nosso caso, de capacidade de ir à banca, mas não os pode utilizar porque tem uma cláusula travão por causa dos problemas que houve na crise
na famosa crise da Super, Troika, super. etc. Isso mantém-se. Mas depois nós ainda temos mais um problema. Nós, Évora, porque temos um saneamento financeiro, estamos muito limitados em ir à banca. O Sr. Presidente se diz que temos 9 milhões reais de ir à banca. Eu não acredito. 7, Eu acho que teremos 7. Eu acho que estaremos na volta dos 4 milhões, porque nós usámos os 3 milhões em 2024. E eu não acredito que a gente tenha subido mais 4 milhões. Resumindo e concluindo, os fundos do PRR, só para terminar, o Alentejo teve 5% das verbas do PRR. O Alentejo é sempre o que fica com menos. Mas falamos de Évora. E pronto, mas Falam para de dizer, números, mas pronto, facto Évora, de Évora. Évora, nós, em termos de PRR, não temos tido quase nenhuma capacidade de execução. Nós, Câmara de Évora, posso lhe dizer que temos projetos na área da educação no PRR, estão quase todos por executar. Temos, acho que são 7 na área da educação, são 6 na área da cultura, que agora estamos a dar cordas aos sapatos por causa da Capital Europeia da Cultura, que é gravíssimo, gravíssimo, porque temos que acabar as obras até junho de 2026. É o que está contratualizado. Se depois me dizem assim, como vai haver uma Capital Europeia da Cultura e nós temos vergonha Temos e vamos de terminar, adiar isto, mas Flor, está a a ver ver. se conseguimos chegar ainda, Henrique. Resumindo e concluindo, É uma preocupação. Naturalmente que é uma preocupação, como tem sido ao longo dos anos, ao longo dos anteriores quadros comunitários, e tem existido sempre algumas, sempre tem existido já, não é a primeira vez que se coloca questões desta natureza, sim, a questão da perda, da eventual perda de financiamento para a nossa região. Eu enquanto presidente da capital do nosso distrito, do Alentejo Central, acho que tenho que, obviamente, trabalhar com as outras capitais, com os outros distritos, com as outras NUDs, e claramente reivindicar aquilo que é algo que não pode acontecer, que é a perda desse financiamento, que seria enfim, dramático para a nossa região, porque a nossa região está muito alavancada em fundos, aliás, como está hoje praticamente todo o nosso país, toda a nossa administração pública, enfim, está tudo um bocadinho, as empresas, está tudo muito alavancado em fundos e tem sido assim. Portanto, eu não acredito que isso vá acontecer, acho que é um alerta importante. Eu, enquanto Presidente da Câmara, teria obviamente iniciativas de falar com o Sr. Presidente da CCDR, junto com o Ministro da desenvolvimento territorial, para, obviamente, enfim, trabalhar nesse sentido e com quem mais fosse necessário. Agora, há aqui questões, a Augusta pergunta também sobre a questão da perda de financiamento do nosso território, e o João levanta aqui uns números, 67 milhões de euros, o Governo só colocou X, enfim, só estamos em 15%, só em 15% daquilo que é o nosso plano local de habitação. Eu recordo, quem nos está a ouvir, que, enfim, andamos há 4 anos para executar 100 mil euros do Fundo Ambiental para requalificar o canil de Évora. Isto é o exemplo da capacidade de execução, ou não, da Câmara Municipal de Évora. Portanto, isto é o exemplo acabado. Portanto, falamos aqui de 67 milhões, da complexidade que é, e é por isso que nós propomos precisamente fazer uma alteração àquilo que seja o plano local de habitação para poder alterar a forma de fazer envolver outras entidades para podermos conseguir executar parte desta verba, porque efetivamente a verba está disponível para o nosso território, está disponível, está acreditada, não é? Mas assim não vamos lá. Posso dar mais exemplos. A Escola de Santa Clara foram agora 230 mil euros para trás. Posso dar mais exemplos. A ESAG já também. tem estimativa da Santa Clara? A Arena 15 também. milhões da Santa Clara também? Já não é terrorismo, João. Deixa lá fazer ruído. Eu sei que o João tem pouca coisa para dizer, mas deixa-me lá falar. A Arena de Évora, tudo que tem a ver com o PRR, que está previsto na Capital Europeia da Cultura, a Câmara não tinha feito nada. Se não fosse a Associação Évora 2027 a chegar-se à frente, a negociar e a conseguir captar 29 milhões para a nossa cidade, para o nosso território, a Câmara de Évora não tinha feito nada. Tinha escrito, sim, o conjunto de entidades que forma a Capital Europeia da Cultura tinha escrito no bidbook um conjunto de intenções, mas a Câmara de Évora não fez nada. E é a responsabilidade da Câmara de Évora executar a componente física. E, portanto, sim, a Câmara de Évora tem sido perdulária no que diz respeito a financiamentos vários. Enfim, falei, por exemplo, turismo, parque de autocaravanas. Todos os concelhos foram buscar financiamento ao turismo de Portugal para fazer novos parques de autocaravanas. De Évora não está ao pé do Minato, um parque completamente desqualificado que envergonha qualquer aborense e qualquer pessoa que vem. Portanto, há um vasto conjunto de questões e de perdas de financiamento que a Câmara tem feito, que de facto resulta que depois o nosso concelho fica mais atrasado. Fica mais atrasado em muitas dimensões, nas dimensões infraestruturais. Tudo o que tem a ver, por exemplo, com a parte também da água. Outros concelhos conseguiram fazer investimento no âmbito do ciclo urbano de água no quadro comunitário interior. Évora não fez. As vias rodoviárias, as infraestruturas coletivas, quer dizer, perdeu-se imenso dinheiro, perdeu-se imensas oportunidades que, infelizmente, é difícil de voltar atrás. Agora, só para concluir, só também vou falar mais um bocadinho. Não disse nada ainda. Eu estava a se preparar para me interromper, pensei eu, então pronto. Uma boa antecipação. Antecipei. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer mais duas questões. O que é que nós tomámos enquanto candidatura? Fomos falar com o representante da Comissão Europeia dizendo precisamente que nós precisamos de dinheiro para fazer um conjunto de intervenções no nosso território. E, portanto, apresentámos essas propostas de criar, de facto, um programa integrado de regeneração urbana para a cidade, também para as empresas, porque as nossas empresas também precisam de se capitalizar e de grandes investimentos, e há possibilidades de grandes investimentos serem feitos no nosso território, assim se disponibilize
e se agilize um conjunto de instrumentos de planeamento. E por último, só para terminar, dizer aqui ao João, no que diz respeito à questão daquilo que foi a resposta anterior e da questão das receitas e das despesas, que ficamos a perceber que a CDU não tem palavra, não é? Por um lado, no que diz respeito às taxas. Portanto, houve um compromisso com todas as forças na variação que se iriam reduzir as taxas ao longo deste mandato, e, portanto, a CDU não tem palavra, portanto, no último exercício não teve palavra e queria alterar, mas votou a favor. E, por outro lado, aquilo que é a visão da CDU é que os eburenses é que vão pagar os desmandos e a falta de rigor do Executivo CDU. Portanto, o Executivo CDU pode contratar avanças a amigos, pode contratar o conjunto de questões que nós eburenses nos vamos... Mas lá que isso é um caso de polícia. Pois é um caso de polícia. Veja lá bem o que é que se passa. Portanto, mas quem vai pagar esses custos, a proposta da CDU é não, vamos manter as taxas para os eburenses continuarem a pagar aquilo que é a nossa forma de governar. Por exemplo, aquilo que foi as vergonhas dos festivais de música que foram feitos aqui há uns anos atrás. Só concluo. Não, mas concluo já. Não era o tema da ronda. Concluo já, certo, Augusta. Mas os desmantes, é só concluir, os desmantes foram feitos nessa altura com milhares, mais de 1,5 milhão de euros no festival. Daquilo que foi, de facto, o tema da ronda. Mas eu também mas isso também podia ter sido, por exemplo, objeto de financiamento. E tem-se perdido também objeto de financiamento. Mas não, foi ao contrário. Foi através de recursos próprios que a CDU vai dizer, os eburenses paguem taxas mais altas. Numa palavra, com sim ou não, se verificar, portanto, estes cortes nesta questão, consegue executar o plano e o programa que tem se for eleito Presidente? É isto que eu estou a perguntar. Augusta, isso nem é o funcionamento básico do nosso município. As escolas, a maior parte delas são financiadas por Fundo Social Europeu. Quer dizer, há um conjunto hoje em dia de funcionamento do nosso sistema que não pode... Que não conseguia. Não, é o país, é a nossa região, não é só a questão da Câmara de Évora, não é só a Câmara de Évora, é a nossa região que nem sequer... Com certeza, mas eu estou a dizer que isso seria de tal forma gravoso que nem de facto a nossa região conseguiria funcionar normalmente. Portanto, isso não pode acontecer. Isso é algo que não vai acontecer, estou seguro que não vai acontecer. Eu já trabalho em fundos comunitários há mais de 25 anos e sei perfeitamente que de vez em quando surgem esses alarmes, mas que também que o país é capaz de negociar, às vezes melhor, às vezes pior, e conseguir ir resolvendo essas questões. Há 20 anos que canto, como diz a música, eu neste caso há 20 anos que eu sou candidato às autarquias, mas quando chega ali a uma parte tenho sempre esta tendência, começo a ficar aflita, porque de facto há tanta coisa preparada e depois sei que não conseguimos lá chegar e aqui causa-me aqui algumas... Pronto, saltámos aqui uma série de temas, até porque também já houve outros debates e estão falados e muitos dos eburenses conhecem. Gostava só de abordar, claro, que não pode deixar de ser a Capital Europeia da Cultura 2027, portanto, em dezembro de 2022, Évora foi escolhida. Ora bem, agora o passo provável maior, portanto, formou-se uma comissão, foi destituída uma, formou-se uma outra, agora a 18 já deste mês realizou-se as primeiras assinaturas públicas de contratos com os líderes dos projetos. Isto significa que, ao que me parece, ao que já ouvi e que fui informada, nós estamos com cerca de 2 anos e meio de atraso a nível estrutural. Diz a Flor Bela agora, muito obrigada, Doutor João. Diz a Flor Bela, agora mesmo que as obras devem estar concluídas em junho de 2026. Poucos, se calhar, de nós acreditarão naquilo que pode vir a ser construído, não é? Que não será muito. O que é que acontece? Ou seja, a Capital Europeia da Cultura, nas suas atividades durante 2027, vai ser ao ar livre, ou poderá correr esse risco. Porque não há equipamentos que sustentem, de facto, os projetos, já lhe pergunto por esse gesto, da Capital Europeia. Enfim, as condições meteorológicas em Portugal também conhecemos, nomeadamente o nosso Alentejo, ou faz muito calor, ou faz muito frio. O que é que pode daqui resultar deste atraso e responsabilidades também? Na vossa opinião, eu acho que é para começar pelo doutor... pelo Pedro, não é? Pelo Pedro, exatamente. Pedro. Bem, falando aqui relativamente à Capital Europeia da Cultura... Temos que ser mais sucintos, muito mais agora, só para abordarmos aqui uma outra questão, peço-vos isso. Pronto. Relativamente à Capital Europeia da Cultura, como me parece que será um pouco óbvio para todos nós, os equipamentos âncora que iriam dar estrutura e base à Capital Europeia não serão construídos. O pavilhão multiusos que se perspectivava não será construído, será uma marca que deveria ser uma marca que ficaria no território para que daqui a 20, 30, 40 anos nós olhássemos para trás e pudéssemos olhar com algum orgulho para a Évora Capital Europeia da Cultura.
Mas Évora Capital Europeia da Cultura, como está a ser construída e como está a ser proposta pela própria associação, é uma capital europeia da cultura com cultura a consumo. Não é uma cultura de identidade que nos vá levar para fora o que é a cultura do Alentejo. E porquê? Porque os elementos estruturantes não vão existir. Évora Capital Europeia da Cultura é uma capital europeia da cultura que se perspectiva que não tenha o cumprimento do BitBook, que, apesar de ser dito que é uma bússola orientadora, essa bússola aponta para o rumo errado atualmente, porque teima-se em não assumir que o BitBook é para ser cumprido, foi o que foi candidatado e é o que deve ser executado. Évora Capital Europeia da Cultura tem um problema. Estamos a falar da Évora Capital Europeia da Cultura 2027, obviamente que se estenderá, não será 365 dias desde o dia 1 de janeiro até ao último dia de dezembro, mas estenderá-se para 28. E eu pergunto na Évora Capital Europeia da Cultura o que será dos agentes locais e dos agentes locais culturais que não estão a ser chamados para participar na Évora Capital Europeia da Cultura. Portanto, o que será deles? O que será da cultura quando a Capital Europeia da Cultura passar como uma brisa pela nossa terra e não rasgar o sol para ficar a marca? Évora Capital Europeia da Cultura deve ser uma âncora. Deve marcar o nosso território e deve permanecer na nossa memória. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a Évora Capital Europeia da Cultura 2027 será muito interessante. Veremos espetáculos que não vamos ver em lado nenhum. Mas daqui a 10 anos, toda a gente já esqueceu. Se calhar nem chegamos a 10 anos, chegamos a 5. A Évora Capital Europeia da Cultura deveria fazer a transformação do território, a transformação do Alentejo, como fez a Expo 98. Ficar para o futuro e ficar um marco na história. Mas ela está a ser levada como um produto de consumo que, após ser consumido, desaparece da nossa memória. Carlos Sobrinho pode falar um bocadinho Sim. mais, agora aqui sobre a cultura e a capital europeia. O Alentejo tem sido envolvido, portanto, além da questão que é transversal, portanto, que fiz ao Pedro, pergunto-lhe também se considera, falou-se muito de envolver o Alentejo, portanto, nesta onda, porque estamos a falar numa dimensão europeia, né? Uma cidade... Infelizmente, a informação que tenho é que... Queria que... Quero fazer a pergunta, força. Não, já falei. Não. Já. Eu quero ir a Évora, porque nós temos pouco tempo e quero falar sobre Évora, mas de qualquer maneira a informação que eu tenho é que os 47 autarcas do Alentejo assinaram a proposta da candidatura de Évora e só agora, muito recentemente, é que voltaram a ser ouvidos. E, portanto, isso foi um erro. A Capital Europeia da Cultura, para ser um sucesso, tem que ser um sucesso para Évora e tem que ser um sucesso para a cultura regional e também nacional e europeia. E a Capital Europeia da Cultura decorre, do ponto de vista formal, em 2027, mas não termina no fim do ano de 2027. Se no 31 de dezembro de 2027 se apagarem as luzes, falhamos. Porque nós temos que passar para um patamar e esse patamar tem que se manter. Ora, é verdade que há um atraso muito grande na concretização da Capital Europeia da Cultura. Para ser muito simplista, a parte material da Capital Europeia da Cultura era, sobretudo, responsabilidade da Câmara Municipal. Responsabilidade de fazer os projetos, candidatar os projetos atempadamente, e o que nós sabemos é a prática que isso não foi feito. Agora, há uma correria, já não vão ser os projetos, se calhar, mais importantes, por exemplo, o pavilhão multiusos e cultural terá que ser financiado de outra maneira, porque ele é fundamental para a cidade. Se eu for Presidente da Câmara, tudo farei. Do PRR não vai, mas a verdade é que agora há uma correria, sei que tem havido reuniões da Câmara com a Associação, que tenham o máximo sucesso, não percam um dia, porque há uma correria para tentar ainda aproveitar os 29 milhões que temos de PRR para a Capital Europeia da Cultura, e não há projetos, e estamos com risco de os perder porque não há projetos. Quando eu ponho no meu programa que a primeira medida é criar um gabinete de projetos, é porque não quero que nunca mais a Évora perca um financiamento porque não tem projeto. É inaceitável que isso aconteça. Já desde 2022 que se sabia que... Mas tendo visto esta parte material, sobretudo da Câmara, a parte do financiamento imaterial é sobretudo do Governo, no protocolo. E a verdade é que havia um compromisso de um financiamento de 5 milhões de euros através de uma intervenção integrada que agora foi cortada. E, portanto, é muito importante reivindicar isso. Esses 5 milhões que foram previstos ainda no governo anterior, este governo acho que vai acabar por ter que no fundo, cumprir a sua palavra, porque senão não há financiamento para o BitBook. E é muito importante que o BitBook envolva os parceiros locais e que também permita capacitar os artistas locais, as empresas locais, as associações locais, a Câmara Municipal, têm que ficar capacitados para, no dia 1 de janeiro de 2028,
continuar a trabalhar ao mesmo ritmo, ao mesmo nível que conseguiu com a Capital Europeia da Cultura. Isso é fundamental, porque se isso não acontecer, nós podemos ter um festival bonito durante 2027, Évora é muito bonita, se for limpa, iluminada, se tiver estacionamento, sinalética, e isso é fundamental que tenha, vai ficar ainda mais bonita, mas depois apagam-se as luzes. Não podemos deixar apagar as luzes, o Presidente da Câmara não deixaria apagar as luzes. Mas se for Presidente da Câmara em outubro, como é que pode acelerar este processo, doutor? Desculpe, ainda não tinha... Como é que posso Se for eleito Presidente de Câmara a 12 de outubro, como é que pode acelerar este projeto, este processo? O que é que vai fazer? Como é que... Vou continuar toda a negociação que está a ser feita. Penso que agora, o atual Presidente de Câmara, agora, neste momento, está a fazê-la também para conseguir que o PRR ainda possa ser aplicado, não naquilo que era a prioridade, mas naquilo que é possível fazer. E claro que vou, mas de uma forma cordata, naturalmente, mas eu tenho a convicção que qualquer que seja o governo, e este governo em particular, os governos caem de um dia para o outro, mas temos partido do pressuposto que este governo, aliás, agora é mais difícil porque temos eleições presidenciais, este governo provavelmente vai estar mais tempo ainda, e eu não desejo que os governos caiam sem ser nos ciclos normais. Certamente vamos trabalhar com o governo também tem interesse, qualquer que ele seja, que Évora, Capital Europeia da Cultura, seja um sucesso. Não tenho nenhuma dúvida que a Ministra da Cultura, Educação, Juventude, que o Governo, que o Ministro da Coesão e de Economia, o Governo também vai estar interessado no sucesso da Capital Europeia da Cultura, e eu vou falar com o Governo para que juntos, câmaras, região e Governo, consigamos o sucesso. Porque temos que... Tenho uns não, peço minutinhos desculpa, a mais ainda para falar. Não Mas estava em esta relação aos última outros ideia acho que era candidatos. importante para fechar Só perguntar-lhe, acha que nesta fase devem ser as autarquias, por exemplo, a apresentar projetos ou devem ser solicitados, por exemplo, pela Comissão? Na sua opinião? Neste momento a Comissão criou um conjunto de expectativas, os empreendedores têm contratos, têm que os executar, é isso. E quando houver um operador que não possa fazer aquele projeto, ou que diga o projeto agora está um bocadinho atualizado, adapta-se, não é? Mas a base está feita. Flor Bela, o que me tem a dizer? A mim não, aos eburenses. Eu tenho a dizer que a Capital Europeia da Cultura tem efetivamente que ser o melhor possível e o melhor que se consiga fazer no pouco tempo que nos espera até ao dia da inauguração, que há de ser janeiro de 2027. E eu vou dizer que acho que este projeto nasceu mal, nasceu torto, e agora estamos todos a tentar que ele se endireite, e é difícil, porque o tempo corre contra nós. Eu vou-vos dar um exemplo, claro que não vou aqui identificar, mas reuni com uma associação local de Évora, que é líder de um projeto que está no Bidbook. E é líder desse projeto que está no Bidbook com uma outra organização local que é parceira do projeto que está no Bidbook. O projeto está no Bidbook, tem um nome, tem os parceiros, tem a liderança, tinha um orçamento, tinha a descrição das atividades. O Bidbook é um caderno de encargos, está lá tudo descrito. Tinha uns nomes. Pronto. O que é que eu vos posso dar para vocês verem como não houve participação? Houve um grupo de pessoas criativas, admito, com qualidade, que se juntaram e que desenharam este projeto, mas não envolveram quem tinham que envolver. Nem os parceiros que juntaram aos projetos dos líderes do projeto. Isto porquê? No caso daquele projeto, é um dos parceiros que diz ao líder de projeto e que diz agora à associação que não quer aquele nome. Não quer o nome, não gosta do nome, não se identifica com o nome. Então digam-me lá, desde 2019 começaram a trabalhar no Bidbook, então aquele parceiro daquele projeto não sabia que aquele era o nome? E agora está a alterar o nome? Por isso não houve participação verdadeira e séria. E não houve envolvimento nem do Alentejo, nem da esmagadora maioria dos agentes culturais de Évora. E mais, eu fui à assinatura com o Sr. Vereador Sinsim das 13 organizações, dos 13 líderes e associações que vão desenvolver os projetos. Não eram líderes, eram os promotores, e nem todos eram de Évora, que ali estavam. Há organizações do Alentejo, há de Montemor, há de Arraiolos, há de Évora, do Baixo Alentejo. Pronto. Isso é bom. Por isso, é bom, mas há muitas organizações de Évora que ficaram de fora. E a Capital Europeia da Cultura resulta de um investimento significativo da Câmara Municipal de Évora, que não tem comparativo com o investimento de outras autarquias que têm esse desenvolvimento e esse contributo para o Bidbook. Porque senão tínhamos que também equiparar os contributos.
Dizer o quê? A Capital Europeia da Cultura está muito atrasada na parte material. Vai ser muito difícil conseguirmos concluir tudo aquilo que está comprometido. A questão dos projetos, aquilo que temos informação do Sr. Presidente, porque eu nunca os vi, apesar de já os termos pedido várias vezes, é que uns estão a ser feitos internamente e outros estão a ser outsourcing, contratados fora. Se calhar o que temos que fazer assim que lá chegarmos é percebermos o ponto de situação desses projetos, porque se é o projeto feito e o caderno de encargos, nós não podemos lançar concursos. Ainda temos que lançar os concursos e o compromisso que está é que a obra tenha que estar pronta até junho de 2026. As obras, as atividades não vão acontecer todas na rua, também dizer isto, porque há equipamentos que estão capazes de receber algumas atividades, nomeadamente o Teatro Garcia de Rezende. Por exemplo, é um momento crítico agora, porque está-se a trabalhar no financiamento da rede de teatros, porque saiu também o programa de rede de teatros da DG Artes e foi uma decisão agora tomada na última reunião de Câmara. Neste momento, o Sendref tem que se sentar à mesa com a Associação Capital Europeia da Cultura e têm que programar os dois para o teatro. Porque nós vamos ter uma Capital Europeia da Cultura que vai até 2028 em compromissos de bid-book. E tal como disse aqui o Carlos Zorrinho, eu também concordo que a Capital Europeia da Cultura é o princípio de uma transformação que se quer cultural em Évora e que não se vai perder depois deste programa específico que existe, e também sou uma defensora que temos que continuar a lutar pelo multiusos e vai ser assim. Muito obrigada, Flor Bela. Henrique Sissi, da coligação PSD-CDS-BP, diga-me, sei que está próximo deste projeto, Na verdade, o que tem a dizer? Participei em várias reuniões no início da candidatura, da preparação, e acho que é um projeto que... Mas há um atraso, e o atraso existe, aliás, a Ministra da Cultura há um admitiu a última atraso vez relevante, veja, demorou-se um ano para se constituir a associação desde a nomeação em 22, e demorou-se mais de um ano para se nomear a direção, e depois demorou-se mais 8 meses quase para a direção tomar posse. Portanto, demorou-se muito tempo nestes espaços intermédios que levaram, obviamente, que enfim, alguns daquilo que é o que está previsto no bid-book esteja possivelmente comprometido, não é? Agora, eu acho que pode estar comprometido, Henrique? desde logo, a questão do pavilhão multiusos é muito difícil de concretizar dentro daquilo que é o período de um ano e pouco, não é? Eu acho que se deve levar até ao fim o esforço, do meu ponto de vista deve-se rever o projeto, disse isso mesmo na reunião de Câmara desta semana onde se aprovou o estudo prévio, portanto deve-se rever o projeto é um projeto pouco ambicioso para a cidade e para aquilo para os agentes culturais, aliás outros agentes culturais também já vieram corroborar aquilo que disse em reunião de Câmara. E agora, fazê-lo até final do mês, final de junho, ou mesmo nas melhores hipóteses, excepcionalmente até final de dezembro, é muito difícil de o fazer. Agora, acho que não devemos desistir de o fazer, devemos levar longe o esforço e concretizar um equipamento que é um equipamento fundamental para o desenvolvimento sustentado da nossa cidade em diferentes áreas. Na área da cultura, na área do desporto, na área dos eventos, na área do turismo. E, portanto, nós devemos lutar e concretizar. Porque eu também sempre tenho dito, quer dizer, a Capital Europeia da Cultura, além do bid-book que deve, obviamente, ser cumprido dentro daquilo que é a possibilidade, e estou de acordo com a Flor Bela, já tinha dito isso também noutros fóruns, há ali projetos que não foram sequer envolvidos as pessoas que estão lá referidas no documento, que é gravíssimo, não é? Essa discussão com as pessoas não existiu, está a existir agora. Foram aprovados já 13 projetos no valor de cerca de 2,5 milhões de euros para se concretizar um conjunto destes projetos, destas criações. Foi encontrado o financiamento para se desenvolver as obras, também não estava encontrado. Foi colocado o Estatuto de Utilidade Pública nos estatutos que também não estava colocado, foi no início deste ano, e portanto está-se a dar passos concretos, está-se a tentar ganhar tempo. E eu confio que vai ser de facto um evento extraordinário, que a cidade vai beneficiar muito e que vamos conseguir, obviamente que não se esgota em 27, isso está escrito desde o início em qualquer, acho que das aprendizagens que todos fizemos na União Europeia, foi que estes projetos não são, é a questão da sustentabilidade dos projetos, os projetos não se esgotam quando termina o termo do projeto, tem que ficar e tem que se encontrar soluções para se manter. E já foi proposta a questão da criação de uma associação ou melhor, a continuidade desta associação pós-27. Acho que é preciso refletir um bocadinho sobre esse modelo, se é internalizar, se é uma associação, assim, que modelo é que é. Mas, de facto, as coisas estão a acontecer. É preciso acontecerem com mais velocidade. E eu, enquanto Presidente da Câmara de Évora, obviamente que farei tudo ao meu alcance. Reunir frequentemente com a Associação Évora 27, que não está a acontecer. Anda sempre a reboque, o Sr. Presidente anda sempre a reboque. Ainda agora esta questão da rede do financiamento da DG Artes foi novamente a reboque. Não concorda com o Dr. Carlos Zorrinho quando diz que sim, agora sim estão a acontecer estas reuniões e há ali um entendimento? Não, e veja, esta questão... Mas o que eu tenho é que na última semana o Sr. Presidente tem reunido uma série. Esta questão concreta da DG Artes foi
foi uma reação a um pedido de reunião de intervenção da Presidente Évora 27. Portanto, a CDU, esse livro CDU, tem dado sempre a reboque dos acontecimentos. E devia estar a liderar. E devia ter uma equipa dedicada a liderar dentro do município, a liderar este processo. E na realidade o que se vê é que está tudo um bocadinho disperso, está no vereador, está no Presidente, está um bocadinho tudo disperso, e devia estar a liderar. A Câmara de Évora é o líder da Presidente da Assembleia Geral, é o líder, e portanto devia estar a liderar este processo, juntamente, obviamente, com a Associação Évora 27, para a qual foi constituído. Portanto, agora, deixar as coisas ir acontecendo, não é, mas isso tem sido assim em tudo. Tem sido assim em tudo. Temos ainda a questão dos 10 milhões de euros, que tem também um fator importante para conseguir cumprir aquilo que é o bid book. E o que eu tenho dito sempre é que é preciso ir muito mais além. E acho que ainda temos possibilidades de ir mais além, apesar de tudo, apesar de estarmos atrasados. Questão do tempo. Sim, apesar de estarmos atrasados, acho que é possível conseguirmos ir buscar outros fundos, apresentar outros projetos para fazer a transformação que a cidade precisa, na área, como disse, na área do plano de acolhimento e hospitalidade, ou seja, as casas de banho, os parques, toda essa componente e outras componentes. Devíamos ir mais longe. E eu tenho dito isto sempre. João. A que se deve este atraso? 2 CDU, anos e meio nas questões mais estruturais. Algumas das coisas já foram aqui referidas e acho que o essencial dos atrasos está explicado na intervenção do Henrique Sinsi. Está explicado? A CDU preparou uma candidatura vencedora. A CDU preparou uma candidatura vencedora que venceu em dezembro de 2022. O governo do PS demorou um ano até criar a associação. Só em dezembro de 2023. O governo do PSD e do CDS demorou mais um ano a constituir a associação. A associação, assim como eu posso, desfez da equipa de missão que tinha preparado a candidatura vencedora. Nada disso é verdade. Repare, Augusto, agora eu respondi diretamente. Já percebeu o que é que eu perguntei. Agora eu respondi diretamente à sua pergunta para explicar as razões do atraso, mas deixe-me começar por aquilo que é fundamental. A CDU preparou uma candidatura vencedora à Capital Europeia da Cultura e fará tudo para que a Capital Europeia da Cultura se cumpra como ela está definida na candidatura vencedora. Porquê? Porque a Capital Europeia da Cultura é cultura, mas é muito mais do que cultura. Mas tudo já não será É possível, cultura. não é verdade, Não diga isso. João? Olha, Não sabe, digo. Augusto, não diga. Sabe porquê? O último debate que a gente teve sobre a tempo cultura... para construir um multiuso, o último por debate que a gente teve sobre a cultura começou assim, com os outros partidos a desistirem do multiusos, e já percebeu hoje que aqui já ninguém quer desistir do multiusos. Não, Mas ninguém deixe-me... quis existir. Não, isso é falso. Já percebi que quando se trata disto é difícil depois conter. Bem, vamos lá uma coisa. É difícil A CDU não desiste. Oh, Henrique, mas acabou de dizer que o multiuso seria já algo... E tem que existir para isso. E tem que existir para isso. Não se pode desistir. Agora, Claro que não se pode desistir dele. E deve-se Pronto, fazer. Vamos repara a continuar a ouvir diferença. o João. No outro debate, está aqui, Vamos infelizmente continuar está a o ouvir registro o do vídeo, no outro debate toda a gente tinha começado por desistir do multiusos, fomos nós que convencemos a ninguém a desistir. Não é verdade. Repara uma coisa, São Augusto. várias datas já. A CDU... Mas que garantia pode dar que é meia dúzia de meses, vá, Deixe-me dar-lhe entre a aspas... resposta completa. A CDU preparou uma candidatura vencedora para a Capital Europeia 27. Quarta-feira, estudo prévio. A CDU apresentou uma candidatura vencedora à Capital Europeia da Cultura e fará tudo para que ela seja cumprida. Porque, como lhe dizia, ela não é só cultura, é muito mais do que cultura. A Capital Europeia da Cultura é um instrumento fundamental para nós consolidarmos e estruturarmos o tecido artístico e cultural do nosso concelho e da nossa região, porque ela está concebida à escala regional. Mas é também uma transformação do ponto de vista da mobilidade e dos transportes e do estacionamento para acolher as pessoas que vêm, da qualificação do espaço público para que as pessoas possam ter acesso à mobilidade universal, acesso ao espetáculo. Ou seja, a Capital Europeia da Cultura é regeneração urbana. Aquilo que implica o pavilhão multiusos não é apenas a construção de um pavilhão que dá a Évora a possibilidade de receber eventos internacionais desportivos que hoje não tem. Aquele pavilhão dá a Évora isso. Mas o projeto do pavilhão multiusos é a requalificação da zona envolvente, a requalificação do estacionamento das portas da Viz, a requalificação das ligações rodoviárias de toda aquela região. Ou seja, o pavilhão multiusos não é só um pavilhão, é uma operação de regeneração urbana. E por isso é que a Capital Europeia da Cultura é muito mais do que cultura e é por isso que ela tem que ser cumprida como ela está prevista no bid book. Eu vou dizer uma coisa, Augusto, porque acho que isto é muito a sério. Os motivos de preocupação, e acho que é muito a sério, devia ser levado a sério por toda a gente. Os motivos de preocupação que nós tínhamos relativamente ao curso que as coisas têm tomado, sobretudo a partir do momento em que os governos começaram, quer o governo anterior, quer o atual, em que começaram a intervir no processo de Capital Europeia da Cultura, os motivos de preocupação que nós temos que ter com esta questão, nós temos que ver qual é que é o espaço em que os aprofundamos, porque em alguns casos nós podemos ter justas preocupações que podem causar mais problemas do que ajudar. E, portanto, eu queria dizer o seguinte, eu espero, com a Associação Évora 27, que o Governo constituiu e que está em funcionamento, com um conjunto das outras entidades que estão envolvidas, a CCDR, a Entidade Regional de Turismo, as outras autarquias, eu espero, como Presidente da Câmara, ter um espaço de discussão para solucionar os problemas que neste momento existem e ultrapassar as preocupações que neste momento existem. Acho que toda a gente devia assumir o compromisso de intervir para que a Capital Europeia da Cultura se cumpra nos termos em que ela está prevista no bid book. Repare uma coisa, o bid book, que é a candidatura vencedora, pronto, eu concluo com isto.
O Bitbook, que é a candidatura vencedora, identifica projetos, identifica financiamentos, identifica participação das diversas entidades que estão definidas e foram assumidos compromissos que só precisam de ser cumpridos. O Carlos Rinho fez referência inicialmente ao financiamento de 5 milhões de euros com que o governo do PS na altura se comprometeu através de uma coisa que se chama intervenção territorial integrada e que o atual governo levantou dúvidas relativamente ao cumprimento desse compromisso. Eu estou convencido, como Presidente da Câmara, de conseguir criar as condições para que isso seja tudo ultrapassado e que nós possamos ter uma capital europeia da cultura que cumpra o propósito que tem que ter. E eu espero, Augusta, e com isto concluo, eu espero que este ambiente de barganha política pré-eleitoral, em que a capital europeia da cultura é utilizada como argumento de arremesso, como arma de arremesso, possa ser rapidamente ultrapassada. Porque nós, infelizmente, estamos a correr o risco de deitar o menino fora com a água do banho. A equipa de missão que preparou a candidatura vencedora deixou pronto em 2023, eu vou insistir, deixou pronto em 2023 os concursos para os agentes locais, nacionais e internacionais. Aquilo que se chama as calls. Estava tudo pronto em 2023. Os atrasos na constituição da associação, na publicação do decreto do governo, na nomeação da associação, na entrada em funcionamento e depois a dispensa da equipa de missão causaram esse atraso. Eu espero que toda a gente se comprometa, e é a minha última frase, espero que toda a gente se comprometa com o cumprimento da candidatura nos termos em que ela está prevista para que a capital europeia da cultura nos sirva como tem que servir. Vamos ter que terminar, mas Dr. Carlos Zorrinho e a todos os outros candidatos, Dr. Carlos Zorrinho, porque em jeito de compromisso, só numa frase ou duas, não fundamenta, não temos tempo para isso, relativamente à habitação, e continuamos na Évora. Portanto, vamos continuar em 2027, até 2027, quantas habitações para os évorenses, para quem quiser lá ir residir, morar, pernoitar. O que é que pode oferecer em 2027 a nível de habitação em Évora? Eu não faço uma barganha dessa forma. Não? Não, mas a alteração que viabilizamos ao PDM e a visão que temos para a aprovação do Plano de Urbanização de Évora vai permitir que, no horizonte do mandato, poder disponibilizar 5 a 7 mil novos fogos. Uma parte, enfim, mais restrita, mas serão fogos de habitação com renda acessível, com renda moderada. Temos que conjugar todos os instrumentos que temos que conjugar, ainda se for possível, salvar alguma coisa do PRR, cujos projetos não estão neste momento em condições de ser aprovados pela Comissão de Avaliação. Há 10 milhões aprovados? Há 10 milhões aprovados, 4 executados, penso eu, 107 portanto milhões, ainda há muito espaço para fazermos algumas coisas, vamos ver se conseguimos. Temos que fazer parcerias público-privadas, temos que fazer mais licenciamentos, temos que fazer contratos de desenvolvimento com as empresas, temos que fazer mais loteamentos, temos que ser mais rápidos a licenciar, a dizer que sim ou que não. Não é licenciar só por licenciar, a dizer que sim ou que não, a dar confiança aos investidores e, portanto, o compromisso é claro, é absolutamente claro, que o nó górdio para que a nossa cidade e o nosso concelho se desenvolva mais é que não tem atratividade do ponto de vista da habitação. Todos os dias chegam autocarros a Évora, pessoas que vêm trabalhar nas fábricas em Évora, nos serviços em Évora, que vivem noutros concelhos, cada vez há mais gente a viver nos concelhos. E, portanto, a habitação é absolutamente crítica. E, obviamente, que o meu compromisso é o compromisso de, quer em termos do planeamento, quer em termos do financiamento, juntar todos os recursos para haver mais oferta. Quer mais oferta no mercado privado, quer mais oferta no mercado cooperativo, quer mais oferta no mercado que tem também um contributo público. Aliás, é muito importante e penso que esse foi um resultado conseguido com a negociação feita da alteração ao PDM, que pelo menos o mercado cooperativo neste momento está a ter um salto e é importante continuar a ter. Flor Bela Fernandes. Muito rápida. Cuidado, tem que ser. 4 anos, 4 compromissos, 40 fogos construídos pela iniciativa municipal. Posso lhe dizer já quais são os do Moinho, que estão na estratégia local. Balcão habitação, via verde para quem quiser, nomeadamente em matéria de licenciamento, setor privado, puro e duro e cooperativo. Lotes e projeto tipo para as freguesias rurais, como já se fez, um programa, voltar a esse programa que foi muito útil para os jovens das freguesias rurais e uma melhor gestão do parque de habitação social. Henrique, em jeito de compromisso, comprometemos aqui estes candidatos à Câmara Municipal de... Certo. Para nós é essencial desbloquear um conjunto de projetos que já estão neste momento nos gabinetes da Câmara Municipal. São cerca de 400 casas que estão neste momento dentro dos gabinetes da Câmara Municipal, as gavetas fechadas, porque, enfim, pequenas coisas, pequenas questões administrativas que não permitem desbloquear estes processos. E nós temos essas queixas regulares daquilo que é os operadores económicos. Depois, obviamente, a questão da autoconstrução, não só nas freguesias rurais, como tem sido, mas também junto do tecido urbano da nossa cidade, porque existem vários lotes comerciais, podemos perfeitamente alterar o uso, transformá-los em lotes residenciais e vai desbloquear um conjunto de lotes
e vai também fazer regeneração urbana em zonas da cidade que necessitam de habitação, que os lotes estão parados há vários anos sem serem objeto de intervenção. Vamos ter que rever o PDM, esta narrativa que é dita que são 5.000 fogos, esses 5.000 fogos já existiam, até mais. A questão é que não foram construídos. E a questão é que devemos precisamente rever o PDM e ampliar o PDM para que se possa construir mais, porque precisamos de construção. E a construção tem que ser com os privados. Obviamente tem que haver construção de cooperativa. Esse era um plano pormenor que já estava aprovado há um conjunto largo de anos e que agora finalmente foi desbloqueado, mas só foi pela alteração do PDM. O projeto já estava aprovado, foi por uma questão de um túnel, veja bem. Mas, de facto, e temos que rever a estratégia local de habitação. Não foi, não. Não foi. E temos que resolver a questão do plano local de habitação, que temos de facto um envelope financeiro que tem que ser colocado no terreno. Mas, para isso, é preciso de uma alteração pontual para fazer a reabilitação também de edifícios do próprio Estado e outros edifícios que precisam de ser reabilitados para colocar residências estudantes, por exemplo, arrendamento acessível, habitação para jovens. Portanto, temos que fazer um conjunto de intervenções e há uma que nós também queremos fazer, que é, de alguma forma, fazer como um choque fiscal. Um choque fiscal que é utilizar, só concluir. Temos que terminar. Eu até tinha para lhe perguntar porque é que chumbou o PDM, já não tenho tempo para isso. Mas portanto, esse conjunto já não tenho tempo. Deixa-me só concluir. Esse conjunto de incentivos, é mesmo concluir, esse conjunto de incentivos fiscais que vamos ter que colocar no terreno, precisamente para atrair novos promotores e construir mais habitação. João. Augusta, o Plano Local de Habitação permite dar resposta a cerca de, aliás, para ser rigoroso, permite dar resposta a 492 famílias. Ele é um investimento que está em curso e que tem que ser concretizado. Naturalmente, o momento da sua concretização não está completamente pendente da Câmara. Porquê? Porque a Câmara preparou o Plano Local de Habitação envolvendo cooperativas, envolvendo a Santa Casa da Misericórdia, envolvendo proprietários particulares e, portanto, naturalmente, isso depende tudo depois da dinâmica que houver. Mas eu queria sublinhar que só o investimento que está a ser feito neste momento na Horta das Figueiras é de 6,5 milhões, ao contrário dos 2 milhões que dizia o Carlos Zorrinho, só naquele caso são 6,5 milhões de reabilitação, 62 habitações estão a ser feitas, para além de outras que estão a ser recuperadas, 12 moradias também no Santa Maria Fontanas. Portanto, há várias coisas em curso, em andamento. O Carlos Rodrigues falou de discussão, 2 milhões, mas não é que só aquele projeto são 6,5 milhões. Portanto, há 492 famílias que diretamente podem ter acesso a uma habitação por via da requalificação de atuais habitações ou da construção de novas habitações para ter acesso à habitação. Há uma diferença, de facto, entre construir casas ou ter a capacidade de construir casas. A alteração que foi feita ao Plano Diretor Municipal prevê, de facto, a possibilidade de construção de 7.000 novas habitações, 5.000 delas em zona urbana, 2.000 nas freguesias rurais. É preciso que se aproveite essa capacidade edificatória. Há um aspecto que eu julgo que é importante para dar resposta à pergunta que a Augusta colocou. É para quem é que nós vamos construir casas? Porque benefícios fiscais e construção sem respeito pelas regras urbanísticas, como já ouvi alguns candidatos defenderem a propósito das críticas, vamos lá ver, quando o projeto de licenciamento entra na Câmara, ele só não é aprovado se o projeto não cumprir as regras urbanísticas. Eu não quero acreditar, pronto, já se percebeu quem é. O Henrique Sinsim tem se insurgido, porque acha que a Câmara devia fechar os olhos, a quem quer construir sem respeitar regras urbanísticas. Eu julgo que não há nenhum funcionário da Câmara de Évora que possa fazer uma coisa dessas. Agora, a alteração que foi feita ao PDM permite uma coisa muito importante, é que se construam casas para toda a gente que precisa delas e não apenas para quem pode pagar casas de meio milhão de euros. Porque a lógica da especulação imobiliária era aquela que podia resultar destas propostas do PSD. Já falámos, são aquelas essa capacidade do PDM, construir 7.000 novas casas, permite construção, permite habitação acessível e a custos controlados, para que as camadas intermédias, os jovens, possam ter acesso à sua habitação. Tem que terminar, porque tenho que dar palavra ainda de começar a ronda, é a última à Flor Bela, mas de forma muito sucinta. O Pedro não falou de habitação. Pois não. O Pedro fala lá. Não, é o que eu digo, é o que quando começa a acelerar, só pode ser, é muito rápido, mas tenho que o poder de terminar. Aqui dos meus colegas é reduzido, mas eu vou tentar. Pedro Ferreira, Bloco de Esquerda, diga lá. Relativamente à habitação, desculpa, que é um dos Pedro, nossos agora pilares fora de estratégicos, nós temos que captar investimento e temos que utilizar o financiamento que possa vir do Banco Europeu de Investimento, com taxas bastante reduzidas e também os fundos do PRR. Eu queria referir que é sempre importante nós estimularmos as cooperativas. E sabemos que temos as 5.000 habitações dentro do tecido urbano, as 2.000 fora do tecido urbano, mas temos que fazer também as alterações para freguesias rurais. Obrigado. Temos também que fazer o crescimento mais para fora do que para dentro. Portanto, temos também que pensar aqui no PDM para promover uma construção mais na freguesia rural do que em tecido urbano. E é interessante pensarmos sempre que nós, quando vamos aqui a construir e falarmos na habitação, temos as casas de meio milhão, ou de 1 milhão, ou 200 mil, mas também podemos falar com os privados e com os investidores privados, que muitas vezes eles dizem que são tão beneméritos, embora eu ainda nunca tenha encontrado nenhum, em que tenhamos que garantir que 25% da sua construção seja a custos controlados.
com um objetivo muito específico. Se eu estiver a construir um bairro onde tem de casas, e gosto de particularizar com exemplos, casas onde tem de casas que custam 1 milhão, se eu construir só zonas habitacionais a casas com custos controlados, eu estou a guetizar a sociedade. E não queremos isto. Portanto, tem que haver aqui um compromisso do investidor privado que tem casas, que vai construir pelo menos 25% do que ele se compromete a construir a custos controlados. E outra questão que gostaria de deixar aqui, que também não ouvi ninguém a falar, que é o agravamento das taxas para alteração do uso. Portanto, quando passamos uma habitação onde pode morar uma família com alojamento local, deve ser agravado. Nós não devemos permitir que se percam habitações no Concelho de Évora e, nomeadamente, no Centro Histórico. E deixar também outra nota que existem 4.000 habitações devolutas no Concelho. E, portanto, nós temos instrumentos legais que permitem utilizar estas habitações para morarem pessoas. Portanto, temos o RJUE, temos depois a declaração, o decreto-lei que altera, que é o 106 de 2019, que permite um arrendamento forçado. E temos de ter coragem de o fazer. Identificar as habitações que nós podemos agarrar e colocar famílias lá dentro. Portanto, isto é ter coragem de assumir como um pilar. Fazer tudo pelo município, fazer tudo pelo nosso território, promover a habitação, não só promover a especulação. Muito obrigada. Agora, assim, de forma mesmo muito sucinta, há segundos para cada um. Já sabemos que a taxa turística está implementada, 1,5 €, não vale a pena, porque já falaram. E então, a pergunta é, porque é que, portanto, será o Conselho, foi o número 40, penso, em todo o país, a implementar a taxa turística. Porquê é que Évora deve ter uma taxa turística? Mas muito rapidamente, de forma muito sucinta. Porque por dia, em média, visitam-nos 1.400 pessoas, a mais face aos nossos residentes. E isso tem uma pressão significativa no Concelho, na gestão de muitas daquelas que são as respostas que o município tem que dar. E essa taxa vai permitir à Câmara responder com mais qualidade. É mais uma questão financeira ou uma necessidade de facto? É toda, é financeira e de qualidade, até de manutenção e conservação do nosso património, que permita a atração dos turistas e mais também planear o turismo de outra forma. Se calhar temos que pensar numa estratégia de turística. Acha que deve Sabe haver, que Évora, temos de despachar. só dizer-lhe uma coisa, Évora tem menos noites de estadia do que tem Portela e do que tem Arraiolos. Acha que deve ser implementada, por exemplo, Tem menos noites. Portel tem tem 3. Deixa-me só. Portel tem 3, Arraiolos tem 2,1 e Évora tem 1,6. Deve ser implementada. Nessa comparação desajustada. Deve ser implementada. Flor Bela. Média de estadia, média. Temos que ir embora. Não, mas a questão não é um universo, é uma média. Temos de terminar. Vamos comparar 1 milhão de visitantes de Évora com os 100.000 visitantes por ano. Média de Portela. o país tem 100.000, duas. já estou Então a vamos dizer- lá comparar Arraiolos com o país. O país tem duas. Isto não é Tem duas rigoroso, noites. isto não é rigoroso, nem É adequado fazer uma rigoroso, comparação. é rigoroso. um problema, Alguma mas coisa é se com passa essa em Évora. comparação. Alguma coisa se Só passa em sim ou Évora. não, deve ser implementada, portanto, uma comissão para a transparência desta receita? Não. A transparência é feita pelos vereadores eleitos. Esses é que têm que ser transparentes. Acha que não havia aqui mesmo por parte de quem Não. nos visita perceberem até onde, são... Quem nos visita não quer. Nós temos é que demonstrar. Só perguntei isto. Não. Já respondeu. Nós temos que demonstrar Henrique, aos temos que habitantes de passar, Évora onde é que temos estamos que a aplicar encerrar. a taxa conforme manda a lei. Exatamente isso. Porque é que acha que Évora deve, que já tem, uma taxa turística? Nós entendemos que Évora poderia ter taxa turística quando tivesse o destino mais qualificado e soubesse exatamente onde é que vai investir a verba, e para isso está previsto até no regulamento que foi criado uma comissão, que obviamente tem que ter transparência, era o que faltava agora, não existe transparência sobre a utilização dos dinheiros públicos. Nós ouvimos o conjunto dos atores sociais, associações de turismo, diretores de hotel, a Aresp, a Associação Comercial do Distrito de Évora, e a maior parte deles não eram favoráveis à taxa turística. De alguma forma resignaram-se àquilo que é uma tendência que está a acontecer. E pronto, nesse sentido... A tendência no Alentejo é a primeira. A tendência mundial, de alguma forma. A taxa turística tem sobretudo dois efeitos. Ou limitar o número de turistas a um território, que não é o nosso caso, nós não queremos limitar, eu pelo menos não quero limitar o número de turistas que vem ao nosso território, eu quero aumentar, e por isso acho que a taxa deve ser utilizada para a qualificação do destino e para a promoção e para a qualificação também dos recursos humanos do turismo, e obviamente para as questões de acolhimento ao turista. Ou então tem uma dimensão... Se não, peço ao António. Então tem uma dimensão de pagamento. Cala o microfone. Mas, portanto, na realidade, ela está aprovada e é que é utilizada da melhor forma com transparência total e na qualificação do destino.
João. Eu compenso a o gasto mesma dos outros questão. oradores dizendo apenas o seguinte. A taxa turística tem um enquadramento legal para poder ser aplicada e, portanto, há muita coisa que as autarquias possam inventar. Ela destina-se, de facto, a minimizar alguns impactos que o turismo tem num conjunto de aspectos da Quem vida suja das a pessoas. cidade são os turistas Agora, ou os residentes? Não, repara, então, quando falamos da promoção ou do acolhimento turístico, não estamos a falar disso, estamos a falar de outras coisas. Eu só queria sublinhar este aspecto, que não foi dito anteriormente, mas eu acho que é importante. É bom que ninguém se fixe na ideia de que é cobrando taxas aos turistas que nós vamos encontrar aqui uma galinha dos ovos de ouro e vamos resolver. Não, acho que é bom que ninguém se... Porque isto das duas uma. Ou para fazer isso aplicamos uma taxa que é completamente desproporcionada e tem um impacto negativo do ponto de vista do turismo, ou ficamos frustrados por criarmos uma ilusão relativamente à taxa turística. Ela tem a sua importância, pode dar um contributo, mas não se faça disso o alfa e o ômega da solução dos problemas, porque ela verdadeiramente não é esse o destino que tem. Pedro Ferreira, porque é que deve... Porque pode Sim. ser uma boa fonte de financiamento, receitas próprias, comum da ideia que a taxa turística, que como está a ser agora aplicada, aliás, só vai ser cobrada em outubro, ainda não está a ser cobrada, porque se atrasou aqui 3 meses para cobrar a taxa, por imperativos, se calhar, informáticos, a taxa turística prevê que se cobra unicamente os 3 primeiros dias. E atualmente nós temos 1,64 dias, 2 dias de estadia. Portanto, temos que equilibrar aqui a questão da taxa turística com o número de dias de estadia. Temos que promover que no nosso território quem nos visita fique mais dias e equilibrar a média do número de visitas com a taxa turística. E, portanto, eu também acho que a taxa turística deve ser incrementada e que deve haver diferenciação de quem vem do estrangeiro, de quem é um português que visita o nosso território. Sou eu agora, não? Exatamente. Não, estava a Vocês apontar com o meu estava a olhar, apontar para a o meu forma, olhar estava. era É o um último taxado. denunciador, na verdade. Não, o meu compromisso eu concordo com a taxa turística, mas o meu compromisso como Presidente da Câmara é que ela será uma taxa e não um imposto. E para ser uma taxa e não ser um imposto, tem que ser usada exatamente em investimentos que melhorem a experiência dos turistas e melhorem a experiência das pessoas na cidade com os turistas. E, portanto, faremos um plano de ação anual em que serão ouvidos os operadores. E eu vou dar um exemplo muito simples. É uma vergonha que a cidade de Évora tenha os sanitários do Rossio que não estão a funcionar. Os turistas, muitos chegam em autocarros ali e não encontram Sabe esse que foram os sítio. seis vereadores do PS que chamaram essa parte do projeto. Quem está, desculpe, não me precisam interromper agora. Não me precisam interromper agora e eu estou a assumir compromissos com aquilo que vou fazer. Podia estar feito, foram vocês que não deixaram. Podia estar feito. A reabilitação do Rossio podia estar feita nessa parte e foi os vereadores do PS. E também os do PSD que não deixaram. Provavelmente que o projeto não pois está. é. Provavelmente que o projeto não está. Diga-me Provavelmente. lá onde é Então, que o centro de estava. acolhimento ao visitante, o projeto Diga-me lá onde é que o centro de estava, acolhimento. João. Diga-me onde é que estava. Não Visitante, estava, o João, não centro de acolhimento ao estava. Não visitante. estava. Tempo é que Não não. estava, João. Não Henrique, estava. sim, Vocês sim. agora pesam-vos na consciência. Valer, não Pesam-vos estava. na Eu vou terminar. Henrique, sim, sim. Eu vou Não terminar. pode- Pesam-vos na consciência. Henrique, não. Posso terminar apenas. João. João diz constantemente. Tá, vamos lá deixar. O João tem uma técnica de terminar, quando não lhe o convém, raciocínio. quando convém, não interrompe. Mas as pessoas que estão a ouvir lá em casa podem fazer o julgamento. Se aquilo que o João diz for verdade, ele vai ter um grande resultado. Mas as pessoas lá em casa percebem que aquilo que ele diz, muitas das coisas estão na cabeça dele, é uma imaginação, é um desejo. Foi durante 12 anos João, poder vamos e isso não deixar aconteceu. concluir. Muito obrigado. Acho que se lá da chatice em que se mete, não é? Não esteja a empurrar Caros para cima dos candidatos, outros. cara Olha que essa- candidata, muito obrigada por terem vindo. Espero bem que tenhamos contribuído, enfim, com alguma coisa, com algum esclarecimento a mais em abordagens diferentes, os eburenses. Muito boa sorte a todos e muito obrigada. Muito obrigada.